Hoje nós vamos começar nosso podcast com o tema Desafios da Igreja do século XXI. Eu orei a Deus, né, por esse tema e eu achei bem propício a gente falar desse desafio que as igrejas, né, em geral, igrejas que eu falo em geral, estão enfrentando. São grandes desafios, né? E eu chamei duas pessoas, amigos, né, para estar aqui falando um pouquinho com a gente sobre esse tema, né? Na verdade, tô tendo a honra de estar aqui com o pastor Nilson, da igreja ali da IPEG, né? Eu desde já quero agradecer a ele por disponibilizar o seu tempo, né? Por estar compartilhando com a gente aí um pouquinho das lições de vida, do ministério. Que Deus te abençoe, pastor Nício, em nome do Senhor Jesus. Também está aqui pregador Vinícius, né? Vinícius Silva, que também é um grande amigo da gente. Assim, eu posso dizer grande amigo, mas a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já criou aquele vínculo, né, aquele respeito. E muito obrigado, ô Vinícius, por você disponibilizar aí seu tempo, tá? Para estar aqui com a gente. Isso aqui é algo muito importante, eu acredito, para todos os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, que estão que estão nos vendo, tá? E assim, hoje nós vamos falar de um tema muito propício, muito atual. Mas antes de a gente começar a entrar nesse tema, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu vou começar com o pastor Nilson, que vai estar se apresentando aqui pra gente, para quem não conhece ele, mas o pastor Nilson é conhecido aqui da região, né? Mas ele vai começar se apresentando e depois depois de a gente dos dois ter se apresentado, a gente já entra no nosso tema de hoje, tá bom? Pastor Nilson. Amém. Eu quero aqui primeiramente agradecer pelo convite, né? Obrigado, né, por me prestigiar com esse convite. Para mim é uma novidade, como eu tinha comentado para você, Sim, mas eu aprendi, se a gente quer algo novo, né, nós não pode ter medo, né? Nós temos que sim, fazer. Às verdade, vezes Deus quer nos abençoar, mas nós temos medo de sair da nossa tenda, né? Então tem verdade. muitas coisas grandes de que Deus quer fazer para nossa vida e a gente fica preso. Fica Então preso. isso é uma novidade, eu creio, né, que vai ser bênção para minha vida e para a vida de cada um que está assistindo, né? Sim. Também é um prazer conhecer o meu amigo aqui, né? Primeira vez, é um jovem abençoado, que Deus continue abençoando a tua vida, né? E que Deus, né, possa continuar abençoando esse canal, né? Para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Nilson, né? Sou da IPEG lá do Jardim Moreira, né? Meu pastor presidente Elias Gomes, né? E eu estou ali, né, juntamente com a minha esposa, a pastora Thalita, e estamos fazendo a obra do Senhor, né? Se alguém não me conhece, vai um dia nos visitar lá e conhece eu lá. Olha Amém? que benção. A gente está aqui também com. Eu esqueci, o senhor me lembrou aqui agora, obrigado, né? Tá aqui nos bastidores também o pai do Vinícius, né? Irmão Walter, e também tá aqui a Thalita, a esposa do pastor Nilson. E também aqui o nosso amigo que sempre ali tá atrás das câmeras ali, tá sempre aí junto com a gente, o Caio Modesto, que Deus abençoe. Vinícius, se apresenta aí para o pessoal de casa te conhecer. Eu sei que você é um cara já visto aí na sociedade, assim também como o pastor Nilson, mas eu acho que alguns dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, estão nos vendo, nos ouvindo, ainda não conhecem. Se apresenta aí para nós. Amém. Gostaria de primeiro agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, depois a você que está abrindo as portas aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, tenho 21 anos, sou da cidade de Capivari, da igreja do Rei Jesus, fica do lado ali da entrada de Capivari. Olha que maravilha, rapaz. E, gente, eu acho assim que hoje, né, tá sendo algo assim, algo muito marcante. Porque falar de um tema tão atual hoje pode ser um pouco meio que difícil, porque a gente percebe que hoje a maior dificuldade, né, a maior dificuldade da nossa sociedade, dos cristãos hoje, é enfrentar a apostasia da fé. Então, hoje a igreja está enfrentando muito isso. E junto com essa apostasia da fé, a gente percebe alguns sintomas que acabam prejudicando, acabam atrasando, né? Acabam um pouquinho meio que, vamos dizer assim, estagnando, né, a pessoa. Então, pastor Nilson,
O senhor como pastor, eu acho que esse tema ele se enquadra muito bem dentro da sua etnia ou dentro do seu cargo eclesiástico, né? Pelo fato de o senhor ser um pastor que já cuida de uma igreja, sabe as dificuldades que uma igreja enfrenta. Né? Pode dizer para nós, pastor Nilson, como que começou? Como que o senhor foi chamado para esse cargo? Desde criança que o senhor teve vontade de ser pastor? Eu falei assim, não, eu quero ser pastor, ok? Eu, quando era pequena, tinha muita vontade de ser pastor. Hoje, eu já tenho minhas dúvidas pelo fato de saber o que um pastor ele passa e não é nada fácil. Fala para nós um pouquinho da sua história. Então, é uma boa pergunta, né? Que você tá comentando. É, se hoje em dia tem muitos jovens, né, que estão, né, quero ser pregador, quero ser pastor, mas aquele que realmente sabe o que é fazer a obra de Deus, sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? E antes mesmo de eu me tornar um pastor, né, até eu comentei um meio aqui por cima, Sim, naquela época eu frequentava outro tipo de outra igreja, uma igreja que era mais reservada, eu ficava no meu sim. cantinho, só ouvia a palavra que eu sempre gostei, Uhum. né? E era reservado, não tinha oportunidade, não tinha nada. E após eu, né, eu conheci a minha esposa, após nós casar, aí o chamado de Deus veio, né? Eu me enquadro conforme Davi ali, né? Ele estava Sim. escondido ali, quietinho, mas Deus escolheu ele, né? Eu vejo que foi Deus que me escolheu, porque se fosse da minha Uau. vontade, falar a verdade, por mais que é bom ser pastor na parte que você sabe que vai ajudar pessoas, Sim. mas as provas é grande, as lutas é grande, mas a graça do Senhor tem nos alcançado. Então, a minha história começou assim, daí após eu conhecer a minha esposa, a obra de Deus veio sobre a nossa vida e eu procurei ficar reservado, né? Eu, desde já eu sou um pouco tímido, né? Mas a graça de Deus nos Nos faz, motiva, né? Fazer a Sim. obra. Então, quando eu comecei, a maioria das pessoas sabe do meu testemunho. Eu falei com minha esposa, não vou ficar reservado no meu cantinho. Nós veio cultuar Deus, né? Não quero oportunidade, Eu vou né? ficar sentadinho no banco e tá É, bom demais. dessa forma, né? E daí eu fiquei. Mas só que quando Deus quer fazer a obra, não tem como esconder, né? Sim, é E verdade. aí foi quando eu tive mais interesse pela palavra, comecei a frequentar a escola bíblica, comecei a aprender e quando a gente aprende, a gente quer passar, né? Sim, A gente não quer sim. guardar algo bom, a gente quer transmitir. E foi quando eu comecei a ter a oportunidade. No começo a gente gagueja, no começo a gente tem vergonha, É, e foi indo, e aí o caminhar, o degrau, vamos subindo de cada vez, um passo de cada vez, né? E hoje, pela misericórdia de Deus, né, nós estamos na frente da obra do Senhor. Mas, como você sabe, é difícil, né? difícil, professor. Difícil tomar conta de um povo, né? Como eu disse, a responsabilidade é grande, né? Uhum. E às vezes é complicado porque no momento que você está ali na frente, você pensa assim, posso contar com muitos, né? Sim, é verdade. Mas na hora que você está na luta, né? Poucos querem guerrear com você. Poucos, poucos. Então, isso que é um pouco difícil, né? Na obra do Senhor. Hoje, o senhor falou uma verdade. Hoje as pessoas, pra gente também, um pouquinho, eu acredito que você como um pregador hoje, itinerante, podemos dizer assim, né? Conta pra gente quais são como que começou isso, né? Você falou, a gente já vinha conversando, né? Você falou que já tem um tempo aí que você tá incumbido nessa missão aí de pregar o evangelho, né? De estar trazendo as boas novas às pessoas. Como que começou? Você desde criança teve esse desejo de ser um ministro do evangelho? Você sempre quis? Ou você, com o decorrer do tempo, foi que você caiu em si e falou, poxa, o meu chamado é esse. Fala pra nós um pouco dessa história. Bom, Matheus, desde pequeno eu venho frequentando algumas igrejas e eu comecei certo tempo na minha juventude. Eu comecei por uma igreja a qual não tinha muita oportunidade, sabe? Sim, Não tinha sim. oportunidade, como o pastor Gustavo falando. E era uma igreja meio fechada. E eu Hum, comecei a buscar mais a Deus. Eu via que aquilo que ele tinha prometido para mim estava acontecendo aos poucos. E eu me lembro quando eu saí do ministério, estava passando por alguns problemas. Eu falei, Deus, eu não quero mais ir para a igreja, não quero buscar mais, não quero ter um tempo para mim só. sim. E eu me lembro quando minha prima mandou uma mensagem para mim, Bia, vai ter um culto aqui na minha casa, você não quer vir? Era numa garagem toda aberta, Uau, forte. tinha algumas cadeiras e uma mesa, o altar numa mesa. Olha, rapaz. Era um ponto de pregação de que ninguém valoriza, sabe?
Mas ali eu creio que foi um propósito de Deus. Deus marcou ali. Começou antes da pandemia, esse ponto de pregação. Sim. Aí ela falou, Vi, vem aqui, que vai ter um culto. Eu falei, prima, se der vontade eu vou. Aí eu me lembro que eu tava deitado, eu falei, vou ou não vou? A carne falou, não vai. E Deus falou, não, você vai que eu vou ter um encontro com O você. Espírito Santo ali já tava tocando, falando, se levanta desse Eu falei, não, sofá. tá bom, eu vou. E engraçado que na minha família não tem ninguém que prega. Só tem um Sim. tio que é de segundo grau meu, que é pastor, lá de Bauru. Olha que benção. Só ele também. Aí eu peguei, não, falei, não, Deus, eu vou. Já que o senhor quer falar comigo, eu vou. Eu fui. Ali Deus tinha usado o pastor para falar algo para mim que eu vinha ouvindo desde a minha infância, sobre aquilo que Deus estava preparando para mim até hoje. Uau. Aí eu peguei e falei, não, eu vou, gostei. Aí eu fui sozinho nesse primeiro culto. Aí depois ela falou, no outro culto, ela falou, Vi, vai ter outro culto aqui em casa, você não pode vir? Eu falei, não, eu vou, primo. Aí eu fui. Ela falou, você não quer uma oportunidade? Eu falei, prima, eu tenho vergonha. Sou muito tímido ainda pra falar com as pessoas, sabe? Aí ela pegou, falou, não, você vai ler só um versículo só e já tá bom. Eu falei, não, tá bom, prima, pode deixar que eu vou estudar aqui em casa aqui. E eu falo o versículo. Aí foi indo lá em Isaías 41:10. Aí eu só li apenas. Aí eu fui no outro culto, ela de novo, primo, Olha que forte. vai ter outro culto aqui em casa, você não quer vir? Só que daí o cara quer ensaiar um louvor. Você não quer ir também? Eu falei, prima, pra falar já sou meio ruim, imagina pra cantar. Ela falou, não, vai aqui é pra Deus. Eu falei, não, tá bom então. Olha que benção, tá vendo? Aí eu peguei e comecei a ensaiar com meu primo. Aí foi História de Davi. Aí a gente louvou. Aí eu peguei e falei, mãe, vamos comigo? Aí minha mãe falou, filho, não sei, vamos ver. Aí tá bom. Aí de novo ela mandou mensagem, Vi, você não quer vir no culto? Aí eu fui. Aí eu acho que nesse dia minha mãe não tinha ido. Aí ela pegou e falou, Vi, não tem ninguém pra abrir o culto. Você não quer abrir o culto? Falei, prima, eu tenho muita vergonha ainda. Falou, não, abre o culto. E logo nesse dia foi o pastor presidente. Falei, meu Deus do céu, olha o pastor presidente lá. Se eu travar aqui, pode acontecer alguma coisa. Ela falou, não, fique em paz que Deus vai te honrar. Falei, não, tá bom, prima. Amém. Aí foi. Eu abri o culto ali. Aquele nervosismo, né, que sempre tem no começo. Aí eu peguei. Falei, não, pode deixar que eu vou. Aí eu fui. Aí eu comecei a ir na igreja que eu tô hoje. Da Assembleia Pentecostal do Rei Jesus, sabe? Do pastor José Roque, acho que ele tá assistindo. Olha que benção. Já manda um abraço pra ele aí. Pastor, São Antônio, Adai, amo muito vocês. Pastor Aneide também, Matheus. Aí tá bom. Aí eu comecei a frequentar a igreja deles, ali, e via que Deus tava falando comigo. Não, Deus, tá, aceito isso, tudo. E isso foi antes da pandemia. Sim. Não tinha ministrado nenhuma vez, só apenas oportunidade. Aí eu peguei e falei, mãe, vamos comigo na igreja? Ela falou, filho, agora não, deixa mais um pouquinho. Aí só eu ia sozinho, junto com a minha prima. Aí tá bom, de lá, eu comecei a ir, eu comecei a sentir muita presença ali, coisa que eu nunca ouvi nas outras igrejas, sabe? Aí tá bom. Aí eu peguei, comecei a frequentar tudo certinho, entrei no grupo de jovens, tudo. Aí eu só chamando minha mãe, vamos, pai, vamos, minha irmã também. E só eu frequentava e era batizado. Aí eu falei, meu Deus do céu. Só pra gente entender, nessa época os seus pais ainda não eram evangélicos ou já eram? Era, mas não frequentava grupo nem nada. Era só pra... sim, entendi. Pra música Itabanco. Aí tá bom. Aí nesse tempo eu fui, aí comecei a trazer minha mãe, aí meu pai foi indo junto com a minha mãe, com a minha irmã. Aí nesse tempo ela viu que eu tava indo firme e tudo. Ela falou, não, eu vou decidir ir com você. Aí minha mãe veio, aí meu pai já veio junto e minha irmã. Aí nós frequentando tudo. Aí eu comecei a ter oportunidade na igreja, coisa que eu nunca tinha visto lá atrás. Sim. Aí eu cheguei, entrei no grupo de jovens, tudo. Aí meu líder falou, Vi, você não quer pregar no culto de jovens? Aí eu falei, meu Deus do céu, calma aí. Primeira oportunidade. Falei, calma aí que eu comecei há pouco tempo, né? Sim. Aí tá. Aí peguei, aí já tava todo mundo na igreja, já, frequentando certinho. Aí tempo depois entrou a pandemia. Na hora que entrou a pandemia, Matheus,
Aí marcaram o culto certinho pra me ministrar tudo, tava feliz, mais nervoso também, né? Não, mas com certeza, sempre dá, né? Você sempre Ai, fica com aquele friozinho na barriga. demais, fez. Eu tava conversando com o Vinícius, mas eu falei pra ele, né? Eu falei assim, rapaz, na minha primeira vez, quando eu fui gravar aqui, rapaz, mas pensa num friozinho na barriga que deu, moço. Aí você fica, sempre Mas é. tem. E principalmente quando você vai ministrar, porque, já volta a sua fala, é tipo assim, algo que eu acho que é considerado temor. O dia que você perder esse friozinho na barriga, o dia que você perder esse temor, né, não é, muita gente fala assim, insegurança daquilo que você vai falar. Não, não é insegurança daquilo que você vai falar. Até porque eu acredito que quando você toma a oportunidade que você vai falar, você passa a ser um instrumento de Deus. Então, assim, apesar do estudo que você fez, do esboço que você fez, você está ali apenas para ser usado por Deus, não para usar Deus, né? Você ali é um instrumento usado por Deus, pois não. Aí tive a primeira oportunidade, era pra ser um culto de jovens, entrou a pandemia. Aí tava tudo nervoso, falei, o dia tava tudo certinho pra pregar. Vai lá e fecha essa igreja. Falei, misericórdia agora. Falei, não, não é o momento ainda. Não é o momento pra me ministrar. Olha que E eu tava forte. buscando a Deus, pedindo mais confirmação. E daí, tempos depois, tive outra oportunidade, que era Sim. pra ministrar também no culto de jovens, Uhum. que foi cancelada e teve uma remarcou. Aí eu falei, não, vou deixar que eu vou. Aí eu ninguém sabia. Eu tinha um professor. Aí ele pegou e olhou pra mim nesse dia. Que forte. Aí ele falou que Deus estava ministrando algumas coisas, eu falei que eu ia começar a ministrar no culto de jovens. Uhum. Não, vou deixar. Ele falou as coisas que Deus tinha revelado pra ele. Aí tá bom. Aí na mesma semana, eu fui no culto, aí uma irmã chegou e falou, ó, Deus tá falando isso, que você vai começar num culto de jovens, na mesma semana que esse meu intercessor falou. Falei, meu Deus do céu. Aí tá, só buscando palavra, buscando aquilo que Deus queria falar pra igreja. Aí eu peguei, nesse tempo, só buscando a Deus, e eu e minha família na igreja. E os líderes nessa época aí falaram, ó, a minha mãe, sim, você pode entrar no grupo também, tá? O seu irmão tá aqui. Sim. Ela falou, agora não é o momento. Aí fizeram de tudo pra ela entrar no grupo e ela não entrou. E ela não quis entrar. Não entrou. Aí chegou o dia pra me ministrar. O dia todo mais desesperado que eu tava no momento, né? Falei, meu Deus do céu, chegou o dia. Aí tanto vieram umas pessoas de fora, um casal de Suzano, meu amigo Dino, Cecília, Sei. o Igor também. Quero mandar um abraço pra eles aí, que acho que eles estão assistindo também. Aí, na hora que eu cheguei na igreja, uma irmã falou pra mim, Vinícius, Deus mostrou que você tava ministrando a palavra e falou que era pra falar tudo aquilo que ele tinha colocado no seu coração. Uau. Não era pra falar sem dó. Eu falei, não, tá bom, amém. Só que ninguém sabia que eu ia ministrar. Olha. Ninguém sabia. Aí tanto que eu postei o cartaz, excluí a senhora da igreja, bloqueei no status. Nossa, Falei, não, você não fez isso. bloqueei. Falei, não, ninguém pode saber, as outras podem saber, né? Sim, Aí eu bloqueei sim. todo mundo e tal. Aham. Aí eu postei, cheguei lá, ministrei ali, foi um momento pra mim, acho que ficou muito marcante, sabe? Aquilo que, na hora que eu levantei, na hora que chamaram pra mim pro altar, parecia que eu não tava pisando no chão, sabe? Era uma coisa muito surreal. Acho que a primeira vez pra mim ficou muito marcado também. Aí eu peguei, ministrei tudo ali. Aí no final do culto, a minha irmã falou algumas coisas pra mim. Ela chegou em casa. Isso era num sábado. Se eu não me recordo, na quinta-feira, na mesma semana, ela pegou e falou, hoje eu vou louvar com jovens. Eu falei, mas como assim você vai louvar com jovens se não tá no grupo? Ela falou, não, depois que você pregou, eu senti de entrar no grupo. Eu falei, uau. Forte. Aí ela entrou no grupo. Eu falei, glória a Deus por isso, né? Uhum. Aí tá bom. Aí nesse tempo, Deus começou a abrir as portas, tudo. E eu falei, não, vou focar na minha família. Eu vou focar na minha família. Aí nisso, muito tempo depois, a minha mãe se batizou. Minha mãe entrou na igreja, tudo. Ela entrou também no grupo das irmãs. Aí depois de muita luta, muita batalha, né? Sim. Minha irmã decidiu se batizar. Tá pra se batizar agora, juntamente com meu pai. Aí, graças a Deus, tô trazendo isso pra Jesus. Ai, que benção. Pastor Nilson, já entrando no nosso tema de hoje, né? Assim, a gente sabe que, como eu falei, é algo muito
bem propício e atual nosso tema de hoje, né? Eu acredito que muitas igrejas nesse pós-pandemia enfrentaram grandes traumas, estão enfrentando, né? Estão passando por várias dificuldades, várias apostasias, enfim, né? Muita gente esfriou na fé, muita gente que depois que voltou a pandemia não está indo mais à igreja, né? Uns estão traumatizados ainda com essa pandemia, com medo ainda de pegar o coronavírus, né? E sim, eu acredito que o maior desafio hoje da igreja que a igreja tem enfrentado e que está passando é isso. Agora, assim, no ponto de vista do senhor, sendo um pastor, né, dirigindo hoje uma igreja, uma congregação, né, dirigindo um corpo de Cristo, a igreja, qual que é o ponto de vista do senhor, né, em relação ao papel da igreja? Né? Qual que é o papel da igreja, né, no ponto de vista do senhor? Qual é a sua importância para a nossa sociedade hoje, né? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Então, eu vejo assim a igreja como algo muito importante. É como se fosse, vamos dizer, uma luz no meio da escuridão. Porque se a gente observar, a igreja tem um papel importante, porque a igreja, ela muda caráter, ela transforma a vida, ela salva a vida, Sim. né? Não é à toa, né, que ela é considerada como um hospital, né? Que as pessoas entram doente e saem curada. Aleluia. Então, eu vejo isso, né, que a igreja, mas ela tem que se comportar como igreja, Sim, né? sim. E como nós podemos se comportar como igreja? Conforme Jesus nos ensinou, né? Nós temos que ser diferente. Nós temos que, não me falha a memória, acho que em Mateus 5 lá, ou 7, não me lembro direito, que vai dizer que Jesus fala que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, para ser igreja, nós temos que ser diferentes. Se você observar a comida, se você não colocar nenhum tipo de sabor, você come ela. Na hora que você colocou um pouquinho de sal, você percebe que tem sal. Você Se vê você, a temperança diferente, né? então você nota. Sim. Então, isso é ser igreja, é você ser notado, mas pro lado positivo. Uau. Pessoas têm que olhar para você e falar assim: nossa, ele é diferente, ele tem uma luz, ele tem algo para me oferecer, ele tem um brilho, né? Eu quero ser igual a ele. Mas muitas das vezes isso nos entristece porque tem pessoas que é referência e acaba não sendo referência. Uau, né? forte. Porque você olha para a pessoa dentro da igreja, você fala: nossa, que benção, eu quero ser que nem aquela pessoa, quero pregar, quero ser isso, quero ser aquilo, bom obreiro, ó, que benção. Daí lá fora começa a dar mau testemunho, né? Uau. E se isso entristece o pastor, imagine Deus. Nossa, verdade, pastor. Então, isso eu vejo uma grande dificuldade, né, na igreja. Não sei se você colocou essa pergunta, mas Sim, pode falar à vontade. eu vejo uma grande dificuldade da igreja é o quê? Formar líder com caráter. Uau. Né? Porque às vezes tem pessoas que estão ali com você, mas no momento que o pastor quer contar, não está. Não tem. Né? É como se fosse, né, ver a mente aqui, como se Sim. fosse no momento que Jesus foi crucificado. Por mais que ele formou 12 ali para estar com ele, na hora da prova, sumiu todo. Né? Não tinha ninguém. Então, se a gente for trazer para o dia de hoje, não é diferente. Sim. Né? É uma alegria o pastor ter uma pessoa que você pode contar. Sim. Né? Por mais que, né, dá trabalho, mas você fala: não, eu posso contar com essa pessoa. Verdade. Você sabe que está ali do teu lado. Na hora que você precisa, você pode pregar, pode dirigir culto, posso. Você pode ir numa agenda para mim, posso. Então, é uma pessoa que você sabe que é obreiro. Sim. Porque o verdadeiro obreiro está ali para servir, para ajudar. Sim. Agora, às vezes, tem momentos que a gente precisa e não tá, né? E a importância da igreja, eu vejo, né? Eu estava refletindo nessa pergunta, né? E eu imagino, já imaginou, né? Depois eu vou dar o exemplo. Já imaginou naquela cidade de Nínive, se Jonas não tivesse ido ali ministrar a palavra de Deus? Uau. O que teria acontecido? Então, naquele momento, Jonas estava sendo igreja, ou seja, ele levou a palavra. O papel da igreja é levar a palavra, que é a palavra, né? Falar de Jesus, levar o que Jesus escreveu. Então, aquela cidade estava perdida, uma cidade que, aos nossos olhos, não servia para nada. Pessoas mal, né, fazia muita maldade. Mas a partir do momento que ele levou a palavra, e se você observar o texto, que isso me traz muita curiosidade, sim, que ali, eu não lembro direito se era 7 dias ou 5 dias, ele foi em 3 dias, eu sei que ele foi muito rápido. Então, ele foi correndo. Mas a palavra tem tanto poder que, por mais que ele foi rápido,
vai dizer que todos ali se converteram. Todos. Né? E olha que o povo era Era mal, grande. né? Não, era Era mal e era grande, né, era uma pastor? cidade inteira. Sim, E sobre esse assunto, eu comecei a trazer, eu falei assim, imagina a importância da igreja, imagine se aquele todo o povo, a palavra diz que eles se converteram, imagine como aqueles povos agora estavam se lidando. Se antes roubava, não rouba mais, se antes matava, não mata mais, se antes falava mal da vida da pessoa, não fala mais, se antes não ajudava ninguém, está ajudando. E eu trouxe para os dias atuais. uau, Eu fiquei imaginando, né, no meu bairro que eu moro, Jardim Moreira, sim, se todos ali realmente fossem igreja, a palavra alcançasse todos da forma que é cristão de verdade. Porque, como eu sim, disse, tem cristão e tem crente, né? O uau. cristão é cristão, serve a Cristo, mas o crente disfarça de ser cristão, É uma né? ovelha disfarçada, né? Aliás, é uma ovelha disfarçada de É, bode, né? então você não tem pé firme, né? Agora o cristão, sim, ele realmente quer ajudar, quer fazer a diferença, quer ser que nem Cristo, Sim, quer imitar Cristo. Então eu fiquei imaginando assim, refletindo comigo mesmo. Você imagina que meu bairro que eu moro, se todo realmente fosse cristão. Daí eu até comentei com a minha esposa e com um amigo, né, um obreiro lá também. Falei assim, imagina, nós poderíamos deixar as portas de casa, a janela de casa tudo aberta. Por quê? Não ia verdade. ter roubo. Todo mundo é cristão, quem vai querer tirar do outro? Sabe que não pode defraudar nada do próximo, Sim, né? A sua esposa poderia andar livre na rua, ninguém ia mexer com ela, porque sabe que não cobiçar a mulher do próximo. Então ia ser uma cidade, né, gostosa de viver, boa de viver, porque ali tinha Cristo em geral, mas você sabe que não é dessa forma. sim, sim, é verdade. Por mais que a gente ministre a palavra, por mais que a palavra é ministrada nas redes sociais, em todo lugar, nem todos, né, vai ser alcançada por ela conforme a palavra chega, mas nem todos vai receber ela. Então, Entendi. esse ponto também é uma grande dificuldade, que por mais que a palavra é ministrada, nem todos vão receber, né? Sim, sim. Então, uma das grandes dificuldades, eu vejo esses pontos que eu Esses falei. pontos. É importante isso aí. Tá ligadinho com a gente aqui, ó, lá assistindo a gente? Benedito Godoy, ele tá dizendo assim: Ô glória, Pai do Senhor, meu amigo, estamos aqui na sintonia. Também tá aqui a Valéria Ribeiro. Ela falou assim: primo lindo. Rapaz, olha aí. Lá de Mauá. É de Mauá, que De Mauá. benção, viu? Tá aqui também com a gente aqui, ó, Matheus Sarro. Ele tá dizendo: orgulho de você, irmão Vinícius. Olha que benção, viu? Nunca vi crescer, que Deus tá fazendo na vida dele é extraordinário, hein? Né? Elivane, meu grande amigo, forte abraço. Gente, não se esquece de se inscrever e compartilhar, tá bom? Compartilha muito com todo mundo. Vinícius, a gente ouviu o pastor Nilson falar dos desafios, né? Aliás, na visão dele, o papel, né, da igreja e a sua importância. Ele falou dentro de um âmbito, dentro de uma visão pastoral, né? A gente que é ministro, que tanto ele que é ministro e pastor, e você que é um ministro do evangelho, um pregador, também frequenta bastante igreja e consegue identificar pra gente esse papel importante, né, como igreja. Hoje a sua missão é levar o evangelho a outras pessoas, levar a libertação, levar a água da vida, levar, né, o pão da vida, que é a palavra de Deus, né, que é a santa escritura sagrada de Deus. Fala para nós, no seu ponto de vista como ministro do evangelho, qual que é o papel da igreja e qual que é a sua importância hoje para a nossa sociedade, por favor. Bom, eu acho que a missão da igreja é preparar o estabelecimento para o reino de Deus, Uau, para a legal. própria vinda, sabe? Porque o seu propósito, eu acho que é desenvolver, acho que mentalidade cristã nas pessoas. Porque ali eu acho que é o momento mais difícil da pessoa, quando tá dentro de uma igreja, é focar no propósito de Deus, sabe? Focar no propósito. Porque eu me lembro quando eu fui uma vez num evento, Sim, não fui ministrar, só fui ver alguns amigos sim. louvar ali. Eu vi muita gente não prestando atenção na palavra ou no louvor intuído, mas estava focado no celular. Uau. Acho que o celular, acho que muitas das coisas tá tirando o foco. É uma A distração. distração do Sim. cristão mesmo. Mas em segundo, eu acho que é transformar a sociedade para ter um mundo melhor. Não nas causas terrenas, sabe? Sim. No mundo em geral. Acho que no espiritual, para mim, não é uma fase melhor. Sei. Vai mudar. Também acho que a igreja é uma bússola. Uma Uau. bússola, sabe? Porque a palavra mesmo de Jesus fala: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Sim. Sabe?
Eu acho que a igreja é um lugar onde você tem que frequentar para ter a saída de qualquer problema. Uau. Porque Forte. se você estiver focado em Cristo, aquilo que Deus quer para você mesmo, acho que você vai chegar no momento final e vai estar lá nas alturas. Junto com ele. Legal, cara, legal. Assim, eu uma vez, veio um amigo aqui e, cara, ele falou algo que me deixou assim marcado. Marcou assim, eu acho que a minha vida e de todos os nossos telespectadores, não sei se alguns que estão aí ligadinho com a gente vai lembrar. Ele falou algo muito interessante, que a, você falando de bússola, eu lembrei do GPS, que a gente tem que seguir Cristo como nosso GPS. Toda vez que a gente tentar sair do caminho, ele vai redirecionar a gente para voltar para o caminho. Então, mesmo que você quis dar aquela escapadinha, Jesus vem lá e fala: não, vou te redirecionar porque o caminho certo é esse. Eu acho que é igual você falou, né? Essa bússola que a igreja ela é, né? Que ela tem, ela nos ajuda a encontrar esse caminho que é Jesus. Pode falar. É porque muitas das vezes assim, quando Deus direciona uma pessoa, vai para direita, a pessoa acaba indo para Pra esquerda, aí que tá o problema. Aí que o propósito tudo se atrasa. É tudo que você viveu no passado, volta. Eu falo assim que vida com Deus é a mesma coisa que fosse um jogo, Uau. um nível, sabe? Quanto mais difícil você tá, mais difícil a coisa se torna. Uau. Mas aí, quando você tem verdadeira intimidade com o Senhor, ele vai revelando para você o momento que você vai passar. Eu falei uma vez pra uma pessoa, eu falei assim, vida com Deus é a mesma coisa como você tá fazendo algo. Quando a gente tá numa academia, o foco ali é todo dia, em segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem gente que vai até de sábado e domingo. Sim. Mas aí na vida cristã, na intimidade com o Senhor, Uau. tem muitas das vezes você chega assim e fala, nossa, já vi muito isso. Numa igreja, quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quantas vezes você abre a sua Bíblia por dia? E o celular? Quanto tempo você abre por dia? Uau. Quantas vezes você chega, abre aqui, responde alguém, abre as suas redes sociais e a Bíblia que tá fechada? Tem um meme que eu fiz em alguns das minhas redes sociais, foi assim, falando que tem gente que quer pregar o evangelho, mas a Bíblia tá com poeira. Tem gente que quer pregar o evangelho, mas não lê a palavra, sabe? Verdade, cara. Aí eu falei, nossa, é muita verdade isso. Sensacional. Eu tava precisando. Mas é isso, se alguém ser direcionado por Deus, focar naquilo que Deus quer pra você, você pode ter certeza que você vai chegar no lugar certinho. Uau, legal, legal. Hoje, você falou algo muito importante, cara, muito importante. As pessoas, elas acabam se distraindo muito, né? Principalmente, como a gente tá falando aqui de algo cristão, eu acredito que a maior dificuldade das pessoas hoje é focar, que é aquilo que você falou. Elas não conseguem focar no objetivo, no propósito. Cara, e é aquela coisa. Tem gente que já era pra estar vivendo a promessa de Deus na sua vida há muito tempo. Tem gente que já era pra estar vivendo o casamento dos sonhos. Tem gente que era pra estar vivendo a empresa, tendo a empresa dos sonhos. Já era pra estar vivendo coisas grandes. Mas por causa que se perdeu no caminho, por causa que perdeu o foco, acaba atrasando, né? Acaba atrasando isso para sua vida. E eu acho que é importante a gente entender, porque, Pastor Nilson, o senhor que é o pastor, o senhor é um pastor que assim nos impressiona e também é uma referência, não acredito, para muita gente, não só para suas ovelhas, como para algumas pessoas no seu trabalho. E assim, eu acredito que as pessoas, quando olham para o senhor, não vê apenas Nilson Santana, vê uma pessoa eclesiástica e vê também algo de Deus na sua vida, né? Porque, querendo ou não, as pessoas têm, que aquilo que o senhor falou, as pessoas têm que olhar na gente a diferença, a luz, né? E o que é ser igreja nos dias atuais, pastor? O que é ser igreja nos dias atuais? Por favor. Meu ponto de vista, ser igreja é você procurar, né, ser fiel a Cristo, andar, né, conforme a palavra nos ensina. Sim. Como eu disse, né, algumas falas atrás, né, nós temos que procurar ser aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7 ou 5, se não me falha a memória, né? Mateus 5:13, nós ser o sal e a luz do mundo. E a luz do mundo. Né? Então a pessoa tem que olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Porque
Eu não me lembro se é em Romanos 12, por ali, que vai dizer, né, que nós temos que oferecer o nosso culto, tal, tal, e depois não conformei com esses mundos, né, mas obedecer à vontade do Senhor, que ela é boa, agradável e perfeita. Então nós não podemos conformar com o mundo. Por mais que o mundo tenha muitas coisas para nos influenciar, nós não podemos deixar isso. Então, ser igreja é confrontar o mundo. Confrontar o mundo. Porque a partir do momento que você estiver abraçando o mundo, você não está sendo igreja. Uau. Nós temos que ser diferente. E é difícil, mas tem um que está conosco que nos ajuda a vencer isso. É verdade. Então, você comentou aí sobre no meu trabalho, as pessoas, né, me ver, e isso que você fala é verdade, porque antigamente, onde eu estava, todo mundo me falava, oi, Nilson, às vezes dava até apelido, né, nos trabalhos que eu passava. Sim, Mas hoje eu trabalho, né, na empresa Cassol, sim. e ali, por incrível que pareça, todo mundo me conhece como pastor. Olha que benção. E fala, ô pastor, né, nem sabe meu nome direito, mas sabe que eu sou Sabe que eu pastor. pastor da igreja. Então, isso, Uau. né, eu me vejo assim, me alegro por as pessoas estar vendo que eu sou um servo de Deus, né? E também, até minha esposa às vezes fala que eu falo demais, mas sabe quando você tem Deus, você só quer falar de Deus, né? Sim. Então, A Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Tá cheio de Deus, eu vou falar de Deus. então, e por onde eu passo, eu começo a falar de Deus. E o bom lá no meu trabalho é que tem algumas pessoas que são pastores também, são servos do Senhor. Então, sim. ali a gente vai um aprendendo com o outro, né? E por mais que eu tenha amigo que não é cristão, mas eu procuro incentivar ele a andar no caminho de Cristo, Uau. né? Então, nós temos que procurar carregar o evangelho de Cristo, né? Ser igreja é carregar o evangelho de Cristo, é viver o amor de Cristo, é ajudar as pessoas. Isso é ser igreja. Levar as palavras de Deus àqueles que merecem, que precisam, né? Que todos merecem, né? Aqueles que precisam, Sim. né? Então, isso é ser igreja, né? Obedecer os mandamentos. Se a gente obedecer os mandamentos, nós vamos estar sendo igreja, porque ali está ensinando nós passo a passo o que realmente, né, temos que ser, né? E hoje em dia, né, até algumas pessoas me cobram, né, por eu ser pastora, né? Às vezes chega para mim e fala assim, nossa, né? Esses dias aí uma pessoa comentou para mim, falou, nossa, minha esposa, né, parou de ir em tal igreja, por quê? Ah, porque tal pastor começou a, tipo, né, falar de política lá, tal, né? Isso eu me Sim. vejo que é errado, ela desanimou com isso. Eu falei, não, você não pode focar nas pessoas, Não pode. você tem que focar em Deus, Se eu falar algo muito, né? muito importante. E daí, outra pessoa fala para mim assim, ó, o irmãozinho ali, ele é bênção, prega bem, mas o estranho é que na igreja ele me cumprimentou, agora aqui no trabalho ele passa por mim e não me vê, isso eu acho um defeito. Uau, Então não tá forte. sendo igreja, É. entendeu? Ser igreja você tem que ser transparente, tem que ser o que você Sim. realmente é. A mudança que Deus fez em você, você tem que mostrar. Mas às vezes a pessoa só quer mostrar dentro da igreja, não é isso. Uau, Né? uau. Em todo lugar. O que o senhor falou aqui foi muito forte, sabe? É por isso que eu acho que é lindo você servir a Deus, porque o Espírito Santo, ele vai tocando, ele vai falando mesmo. E o senhor falou aí, o Kaique Modesto, ele colocou algo aqui, ó, que me chamou muita atenção. Ele falou, infelizmente, a igreja só tem sido igreja dentro das quatro paredes. Que é isso que o senhor acabou de dizer. O camarada, ele é crente, mas só lá dentro. Lá fora ele já não tem, né, um testemunho, ele não se apresenta como igreja, como um membro de uma igreja, né? Isso é muito, muito importante. E, assim, eu vejo que hoje, eu tenho essa frase comigo que eu costumo dizer, que ser crente, ser cristão, dentro, como o senhor falou que a gente é sal da terra, ser crente, ser cristão dentro da igreja, da congregação, do templo, é fácil. Todos professam a mesma fé. Todos têm a mesma etnia, todos seguem a mesma liturgia. Agora eu quero ver você ser sal fora do saleiro. Eu quero ver você mostrar esse sabor que é o de Deus para outras pessoas sentirem, né? E essa que é a nossa dificuldade. Assim, o Vinícius, como ministro do Evangelho, ele sabe muito bem disso e pode também nos falar um pouquinho, né? O que é ser uma igreja, Vinícius, no seu ponto de vista, hoje, nos dias atuais, né? O que assim, você vê, o que é ser igreja hoje em dia? Bom, tem muitos hoje que dizem eu quero Cristo, mas não quero igreja, sabe, Matheus? Isso me disse assim muito claro. Mas fica claro que sabemos o que ser igreja vai na contramão de tudo que a gente estamos vivenciando hoje, sabe? Nas minhas redes sociais, se você entrar assim, vai aparecer bastante seguidor, sabe? Uhum. Você vai olhar lá,
vai estar na biografia, cristão. Mas se você for olhar as fotos, for olhar aquilo que a pessoa tá vivendo, rapaz, Uau. você fica de boca aberta. Você fica de boca Você aberta, fica de boca cara. aberta. Tem gente que fala, ah, sou cristão, faço isso, faço aquilo. Aí passa os dias, cadê a pessoa cristã? Uau. Tem gente que eu vejo direto no celular. Vai um mês na igreja, um mês no mundo. Ou 2 meses na igreja, um mês no mundo. Uau. Não decide, sabe, aquilo que você quer. Sim. Mas ser igreja, acho que é o momento, tá no momento de a gente acordar. Ficar ligado naquilo que Deus quer pra nós, sabe? Porque aqui em João 14:6 diz assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como eu falei, a igreja acho que é a bússola do cristão. Se você estiver focado no caminho certo, você vai conseguir chegar onde você queira, sabe? Então é isso, você ficar ligado naquilo que Deus quer, você vai ser um verdadeiro cristão. É fácil, igual você falou, é fácil ser cristão no meio da igreja. Sim. No meio dos outros cristãos é muito fácil você falar. Agora eu quero ver fora. Entendeu? Ser Verdade. cristão no meio dos outros cristãos não é fácil. Vai ter só quem tem verdadeira identidade de cristão. Quem tiver focado naquilo que é Cristo, você pode chegar numa balada. Mas se você tiver com Cristo, você pode conquistar. Gente, Uau, forte. não vai, como posso falar, afetar o seu caráter, sabe? De cristão. Você pode chegar em qualquer lugar, falar de Cristo. Você pode conquistar algumas pessoas. Tem muitas das vezes que a gente fala, ou até relacionamento, você vai namorar com alguém que não seja cristão. É muito fácil ela te afastar da igreja do que você trazer ela pra igreja. Sim, Isso aconteceu uma vez comigo. falou a verdade. Falei, ó, eu vou tentar. E acabei quase Se deu uma. acabou se dando mal, velho. É, ainda bem que. Eu falei, não, Deus sabe de tudo, sabe? Sim, Sabe que foco ali, acho que era Cristo ali mesmo. Graças a Deus tudo deu certo. Hoje tô podendo falar do amor dele sem problema, sabe? Tendo foco sim. naquilo que ele quer pra mim, naquilo que ele tem pra mim também. Uau. Assim, vocês falando algo interessante, o Vinícius ele falou algo muito importante também, e o pastor Nilson ele deu um respaldo sobre isso, a identidade da igreja. Hoje a igreja, assim, você vê que tem igreja em tudo que é canto. Né? Hoje tem igreja, se você for aí em alguns lugares aí, o pastor Nilson que é pastor sabe disso, você que é pregador também que sabe disso, eu que, né, pela graça de Deus também ministro o evangelho, a gente que sai aí, a gente vê que tem igreja, você vê uma igreja, a igreja fulano de tal, é a igreja com nome tal, não vou aqui citar nomes para não ferir, né, a etnia, mas é que, cara, você vê a igreja com tudo. A gente vê muitas igrejas. Muita. Agora a questão que eu acho que é importante é a identidade. Que é aquilo que o Vinícius falou. A gente precisa se preocupar com isso. Porque a gente vê a quantidade de igreja, mas quantidade sem qualidade não é nada. Então, não adianta ter muita igreja e não ter qualidade. Que a gente acaba enfrentando igreja, eu acho que é isso, né? É aquilo que vocês acabaram de falar. A pessoa ela tem que mostrar a diferença, a pessoa ela tem que ter um foco, né? Eu acho isso muito importante. Vinícius, você já teve alguma experiência em alguma igreja? Conta pra nós aí alguma experiência sua vivenciada aí em alguns lugares que você já foi ministrar. Você passou por alguma situação que você falou, realmente aqui não tem, não é uma igreja como deveria ser, algo do tipo. Não, mas como a gente são assembleianos, né? Uhum. Quando a gente tem alguma oportunidade de outras igrejas que não seja assembleia, a gente sente meio um baque, sabe? Você percebe a diferença. Você consegue perceber a diferença. Mas se a gente conseguir levar o povo ali na palavra, Sim. eu acho que a pessoa começa a entender aquilo que Deus quer e acaba dando certo no final, porque quando você tá ali vivenciando uma igreja, que é como nós podemos falar do mistério, Uau, pode. você vai em outra igreja, você sente meio diferença. Sim. No começo eu senti, sabe? No começo eu senti bastante diferença. Mas Deus honrou. Deus honrou. Deus honrou.
Pastor, o senhor já teve alguma experiência não vamos falar da sua igreja, vamos falar, né, para depois não ser cancelado aí. Mas vamos falar o senhor tem autonomia para falar da igreja que o senhor congrega, porque o senhor tá lá, né? É a mesma coisa de você chegar na igreja, às vezes você chama o pregador para pregar, o pregador quer pregar a doutrina na sua igreja, tem que ser o que é o pastor, aí fica difícil, né? Mas, então o senhor pode fala um pouquinho. O senhor já enfrentou alguma dificuldade lá na sua igreja, assim, teve algum desafio que você falou, meu Deus, agora o negócio, né? Fala pra nós um pouquinho aí, pastor. A desafio, assim, você falando aí, me lembrou de algo, né? Mas acredito que Sim, fica à toda a vontade. igreja deve ter acontecido isso. Sim. Mas um desafio, assim, que para mim, assim, foi na parte de, vamos dizer, você sabe que a gente tem que seguir a liturgia do culto, Sim. né? Ainda mais nós que é pastor, assim, a gente quer obedecer. E Sim. eu sempre, na hora certa, eu quero passar para a palavra. Uhum. Então, deu a hora da palavra, eu passo, né? E às vezes a gente, né, nas igrejas em geral, assim, dependendo, tem uns que não respeitam, né? Deixa passar, vamos supor, o horário da palavra 8h20, ou 8h30. Sim. Daí dá 8h40, 8h50 até 9 horas. Então, reduz o tempo da palavra. Nossa. Então, isso, no meu ponto de vista, né? Cada um tem seu ponto de vista. Sim. No meu ponto de vista, eu acho, né, que isso é errado. Então, uma vez na nossa igreja, assim, dando oportunidades para as pessoas, né? E você sabe que a gente dá uma oportunidade e a pessoa lê uma palavra, ou canta um louvor, ou testemunho. Sim. Daí eu dei, né? Tomara que essa pessoa nem tá assistindo. Né? Mas faz tempo já, então, né? Eu dei oportunidade para a pessoa, daí ela começou a cantar, né, dar o testemunho primeiro, beleza. Daí já tava passando do horário já. Daí eu peguei, né, falei assim, nossa, agora eu tenho Sempre tem o famoso faz tudo, né? Ele pega a oportunidade pra pregar, ele quer contar o testemunho e ele ainda quer cantar, gente. Então. Ele quer fazer tudo. Tem uns que quer até orar ainda. Ainda tem hora, é E verdade. daí eu falei, como que eu faço para essa pessoa parar? Daí, e o pregador do meu lado, aí eu benção, eu queria ouvir a palavra, né? Olha, gente. Daí a pessoa não parava. Daqui a pouco, na hora que ela foi para parar, ela falou assim, agora eu vou cantar, deixa eu cantar um hino aqui. Daí começou a cantar o hino e repetir aquele hino. Gente. E o hino parece que não acabava mais. Daí eu tive que dar um toque pro sonoplasta, dar uma baixadinha no volume. Sim, pra pessoa se tocar. Gente, quanto. Então, foi difícil aí. Eu acho que isso aí é uma. Gente, infelizmente acontece isso, né, pastor? Isso acontece mesmo. E, pastor, nesse pós-pandemia, o senhor enfrentou alguma dificuldade lá na sua igreja? Com os irmãos ou não? Então, sobre a pandemia, assim, se eu for falar em geral, desde o começo até agora. Sim. Né? Então, no começo, quando veio a pandemia, foi logo assim que a gente estava preparando, achando que, né, dessa vez a igreja vai fluir mais, tal. Daí veio a pandemia. E quando veio, daí, né, eu vi que muitos temeram, né? Então, o que acontece, né? Às vezes a gente tem nosso ponto de vista. Eu sei que a gente não pode desafiar a Deus, mas nós temos que confiar. Sim. Né? Se hoje eu morrer, eu tenho que acreditar que eu vou pro céu. Exatamente. Né? Senão não adianta estar na igreja servindo a Deus, né? Sim. E daí muitos querem ir pro céu, mas não querem morrer. Quer que Deus leva lá, né? É verdade, quer ser arrebatado. Quer ser arrebatado. Quer ser vivo, quer ir vivo, sim, né? Sim. Então, quando veio a pandemia, né, eu vi que muitos deixaram de ir na igreja com medo. E aquilo ali, sabe, me entristeceu muito, assim, me confrontava muito, porque pessoas falavam para mim assim, ó, pastor, hoje eu não vou para a igreja, né, porque eu tenho que cuidar, reservar a minha família, meus filhos, minhas filhas, meus netos, e assim por diante, esposa. Daí, daqui a pouco, eu sabia que a pessoa estava no mercado, e o mercado cheio de pessoas. Daí eu ficava pensando, mas espera aí, né, para ir na igreja não poderia ir, por causa que era aglomeração, mas no mercado ou em outro lugar iria. Então isso me entristecia. Buscar o lado espiritual, comida espiritual, que é o mais importante do que a carnal, não buscava. Agora, a alta comida, que é coisa, eu sei que nós temos que se alimentar, mas da mesma forma que você pode ir no mercado, você poderia ir na igreja. Então, isso me deixava muito triste. Uau. Então, teve muitas pessoas que deixou de ir na igreja devido à pandemia, quando veio, né? E depois foi a parte que fechou as portas, né? Daí, né, enquadrando nas perguntas em geral, aí eu vi que quando veio essa pandemia que fechou as portas, teve um ponto negativo e um positivo, né? Sim. No meu ponto de vista, o positivo foi por quê?
Porque quando as portas se fechou, pelo menos quem é cristão, como eu disse, né? Eu sempre vou focar nessa palavra, cristão e crente. Sim, O sim. verdadeiro cristão, ele sentiu falta da igreja. Com certeza. Porque a igreja é um lugar onde nós vamos para adorar, sentir paz, sentir amor, né? Sim. E o próprio salmista, ele vai dizer o quê? Né? Me alegrei Me quando me alegrei. disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu me vejo que só o fato de convidar ele se alegrou. Agora imagine falar assim, agora você vai estar dentro da casa do Senhor. Então a alegria como seria? Então aí nós vemos que estar na casa de Deus é um algo alegre. E Sim. quem realmente participa, né, de um culto, com certeza sabe a diferença de não estar no culto. É verdade. E naquela época as pessoas falam assim, ah, eu vou cultuar em casa. Eu falei, não, mas vamos para a igreja quando poderia ir, né? Sim. Não, vou cultuar em casa, dá. E eu falei assim, não, mas em casa é diferente, você não consegue. Por mais que você quer cultuar, você não entrega o culto verdadeiramente. Uau, forte. Né? E daí quando as portas se fecharam, né? Daí o ponto positivo que eu vejo nessa parte, que as pessoas que realmente é cristão sentiu o desejo de estar na casa do Senhor. Né? Eu quero estar, então, aqueles que por acaso falassem assim, né? Eu vou terça e domingo, quinta eu não vou, ou vou só domingo. Com certeza ia estar o desejo, não, eu vou agora todo dia. É verdade. Então, sentiu essa falta. Mas só que o que aconteceu? Depois que as portas se abriram. E outra coisa também que eu estava esquecendo de falar. Outro ponto positivo que muitos, não sei se foi por medo, eu acredito que foi por medo, aceitaram a Jesus. Verdade. Muitos entregados, porque quantas pessoas se Rapaz, converteram. até famoso, gente, começou a ser batizado. Não, daqui a pouco eu tô vendo, né, lá na notificação do Google, né, que sempre chega notícia pra mim, né, sempre chega notícia, né? E aí eu cheguei, fulano de tal, se converte e é batizado. Hã? Esse dia eu tava cantando a música sertaneja secular, eu falei, mas que negócio é esse? Aí depois você olhava e falava, gente, eu acho que foi a pandemia que deu uma... a figueira balançou e o povo começou, né? Então, Mas é isso. daí aconteceu dessa forma, muitos se converteram, né? Aceitaram a Jesus. Sim. Mas daí, após as portas ser abertas, aí voltou a normalidade. Alguns começou a ir e depois os mesmos que não estavam indo acabou não indo. Ou os que estavam não voltou mais, o que era se dizia cristão, que parou de ir depois não voltou mais. Então, tem um ponto negativo e positivo. Positivo. E, né, outro ponto positivo que eu acho, né, eu trago o pessoal, o lado pessoal, não Sim. em geral, que após, né, você é prova disso, que você sempre foi lá na igreja lá ministrar. Então, um ponto positivo para mim, eu vejo que quando começou a pandemia, nós que somos pastores tínhamos que levar a palavra de uma forma. E foi onde nós colocou as lives, né? Sim. Eu não filmava lá na igreja. Eu deixava porque eu sempre fui reservado. Sim. Daí eu comecei a filmar, né? Daí, pela misericórdia de Deus, né? Algumas pessoas do meu trabalho lá que me conhecem falam assim, como que eu faço para assistir? Eu falei, vai no Face. Ele falou assim, não, mas do Face é meio difícil, por que você não cria uma conta no YouTube? Eu falei, nem sei mexer nisso. Aí, né? E daí ele incentivou, eu comecei a fazer. Hoje você tá vendo lá que é uma sim, benção. uma né? benção, Que é um realmente. Sim. Você mesmo deve ter umas 3 pregações lá abençoadas. Tem, né? verdade. E eu já quero deixar para quem está nos assistindo Sim, aí, por né? favor, pode falar. Se puder lá, o nome do canal é Pregação IPEG, né? Pregação, lá não tem nome de igreja, é em geral. Você pode ver que tem todos os tipos de ministério lá, porque Sim. né, para mim o melhor é a palavra. A palavra de Ministrou Deus. a palavra de Deus para mim é o importante. Então quem quiser nos acompanhar também acompanhe lá. Sim, sim. Né? Esse Vinícius, fala um pouquinho pra nós. Assim, eu acredito que você já foi bastante igreja aí. Já andou bastante, né, Vinícius? Um pouco. Um pouquinho, né? Deus tá ruim. Inclusive, cara, eu achei legal aqui, ó. Teve até uma pessoa que comentou aqui, né, e veio aqui pra mim, ó. O nome dela é Isabelle Rodrigues. Ela falou assim, ó, Vinícius é uma benção. Eu estava afastado uns tempos atrás, ele foi pregar na minha igreja e eu voltei pra Cristo, cara. É legal quando você vai assim, na igreja que você vê que você foi lá e deixou uma semente e a semente está frutificando, né? Porque isso aqui é resultado de uma semente que está crescendo, foi semeada e agora ela está crescendo. Claro, você lança a semente, o pastor vai lá e cultiva e aí depois você vê, né, o resultado. Cara, eu sou sou uma pessoa que eu admirador,
sou um admirador de pessoas. Assim, eu também prego, mas eu admiro o ministério de quem pastoreia e de quem prega assim como a gente, porque, cara, não é fácil. As pessoas olham assim e falam assim, poxa, é fácil? Não é fácil. É fácil você pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e fingir que é um cristão. É fácil. Mas servir a Deus de verdade, renunciar, cara, é muito difícil. E a gente percebe que nesses últimos dias, né, nesse pós-pandemia aí, o Vinícius vai falar um pouquinho pra gente, a gente enfrentou muitas coisas. A gente percebe que antes da pandemia, quando você pregava, você via a fé do povo era diferente. E depois desse pós-pandemia, a gente percebe outra diferença. Então, Vinícius, fala um pouquinho pra nós, qual foi a diferença, a dificuldade que você viu aí nos lugares que você foi ministrar em relação à fé, em relação ao fervor, em relação à oração do povo. Qual foi a diferença, a dificuldade que você sentiu? Cara, como eu falei, eu comecei a ministrar depois da pandemia. Logo na pandemia, no começo. Uhum. Só que antes, você sentia que a adoração Era era diferente. Era diferente, muito né? diferente. Igual, acho que eu tava falando com a minha prima. Uns 10 anos atrás, você via uma pregação, você ficava com medo. É verdade. Você ficava com medo. Você sentia, às vezes você tinha assim, pela TV você sentia, cara, nossa, né? Então você falava, nossa, ai, que medo, não vou nem assistir. Aí hoje, cadê essas jeito de ministrar? Jeito que é na igreja, é totalmente diferente. Mas sobre a pandemia, eu acho que foi um momento direcionado por Deus na Terra. Posso estar falando coisa errada, mas na minha opinião, acho que foi, sabe? Acho que foi um momento de Deus separar homens de meninos, Uau. sabe? Foi um momento onde que você percebeu quem estava focado ali com Jesus, permaneceu na obra, sabe? Você pode ver que durante a pandemia, bastante ministério caiu. Muitos caiu. Mas também muitos se levantaram. Muitos tomaram a posição, falaram, não, ó, eu quero isso, porque pra mim vai ser muito bom. Lá em Mateus 7, 24 a 27, diz assim, Mateus 7, diz assim, todo aquele, pois, escuta a minha palavra e as pratica, assemelhante como um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram inundações e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Ou seja, aqui a rocha é Jesus. Se a nossa casa, que é nós, estiver focado em Cristo, estiver focado na rocha, pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir o que for. Mas nós vai estar focado naquilo que Deus quer. Tanto o Matheus que comentou aí na live aí, anos atrás eu falava de Deus pra ele. Ele não tava nem aí. Eu vi ele crescendo, sabe? Desde pequenininho, nós em casa. Eu vi ele crescendo, eu falava, meu Deus, eu ainda vou conquistar ele pra Jesus. Eu vou conquistar ele. Aí chegava e falava pra ele de Jesus, ele falava, não quero saber disso não. Eu falava, não, tá bom. Aí teve uma vez que nós estávamos em São Paulo, aí ele falou, Vi, hoje eu fui na igreja. Eu falei, cara, Matheus foi na igreja? Aí tá bom. Ele falou, não, é sério, eu fui na igreja. Aí tanto que ele falou, não, fui tocado, senti algo diferente, sabe? E na hora que ele falou pra mim, eu falei, não, mentira. Não pode ser verdade isso não. Ele na igreja. Pelas coisas que ele... Não que ele fazia coisa errada, sabe? Não que ele fazia coisa do mundo. Mas ele falava assim, se eu for pra fazer coisa pra Deus, eu vou fazer de verdade. Eu vou me entregar por inteiro. Isso eu falava, não, um dia ele vai se entregar. Aí eu lembro que eu tava deitado e ele começou a frequentar a igreja, tudo. E eu me lembro que eu recebi um vídeo dele tendo uma oportunidade. Na hora que eu vi aquele vídeo dele, até me arrepio. Uau. Eu comecei a chorar. Falava, nossa, Forte. aí que Deus faz. Muitas das vezes você não pode entender. Mas tem processos que Deus faz nós passar que a gente não vai entender naquele momento. Uau. A gente não vai entender. Mas eu creio que tudo vai ser honra. E ele começou a ter oportunidade, mesmo esses dias ele ministrou num culto de jovens. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz. Porque ele pra mim é um irmão, sabe? Um irmão mesmo muito. Considero ele Sim. demais. E ver o que Deus tá fazendo através da vida dele, de alguns outros amigos que eu tenho, é extraordinário, sabe? Porque a pandemia veio pra testar mesmo a fé de cada um. Porque ali eu acho que foi o momento mais que Deus apertou a vida de cristão. Quando tem uma árvore e tem frutos ruins nela,
vem o vendaval, o fruto ruim cai. É verdade. O fruto ruim cai. Mas aquele fruto que tá para amadurecer, ele permanece, né? Uau. Não. É a mesma coisa um vaso. Quando ele tá para ser formado, ele tem vários processos. Sim. Tem o processo da modoleiro, vai pra olaria, depois vai pro forno. Todos esses processos, se a gente permanecer em Cristo, adorando Ele, vai chegar à etapa final, que acho que a pior fase de um vaso é quando ele vai pro forno, Nossa. sabe? Quando um vaso vai pro forno, ali é um momento solitário. Verdade. Mas é um preparo muito grande. Uau. Você pode ver que vai muito vaso na olaria, vai pro forno. Só que o problema é quando o vaso se quebra no forno. Quando o vaso se quebra no forno, Deus pega o vaso e volta pra mão dele. Quando volta pra mão dele, vai voltar a viver tudo que você viveu no passado. Uau. Todas as dificuldades você volta a viver novamente, sabe? Mas o Senhor, ele não é igual ao homem. Quando o vaso se quebra na olaria, o homem pega e joga fora. Deus, ele pega o vaso e faz de novo. Uau. Quando ele faz de novo, pode ter certeza que Deus, ele começa a moldar o vaso. Quando Deus, ele começa a fazer um vaso, Deus, ele não coloca as coisas antes dentro de um vaso. Porque se a gente colocar coisa dentro de um vaso, quando o vaso tá mole, vai aderir o vaso. Verdade. Ah, eu preguei isso, é honra minha. Fiz aquilo, é honra minha. Não. Tudo que Deus faz é honra dele. É Uau. para ser glorificado o nome dele. Por isso você pode ver, quando você vai numa floricultura, você nunca vê um vaso mole. Eu tava andando na rua e vi isso. Bem isso mesmo, né? Você nunca acha um vaso mole, mas sempre um vaso preparado. É. Quando o vaso sai do forno, ele vai estar preparado para ver aquilo que Deus quer. Uau, que lindo. E Deus, ele vem transbordar óleo. E quando o vaso tá cheio, você conquista todo mundo. Acho que pra mim é isso. Legal, cara. É legal, achei interessante o que você falou aí. Muito forte. Fez eu pensar muito aqui. Porque é um negócio, né, interessante. Eu acho lindo a forma que Jesus pregava naquela época, que Jesus ele pregava muito por parábolas, né? É. E eu acho que as coisas mais lindas, assim, assim, hoje você pega a Bíblia, você vai ler aí a história de fulano, de ciclano, né? Quem foi fulano, quem foi ciclano, beleza. Mas quando você para pra ouvir as parábolas de Jesus, atualmente, automaticamente, o ser humano, ele é assim. Você vai querer saber o porquê daquilo, você vai... Poxa, mas por que será que essa parábola foi contada assim? Mas o que significa essa parábola? Que a sua cabeça fica... Eu acho que é isso que vai fazer, nos motivar a querer saber sobre aquilo. E aí, onde a gente, pelo caminho, acaba descobrindo aquele doce, que é a palavra de Deus. Que coisa tremenda. E, gente, aqui voltando aqui à igreja, eu acho assim, que é aquilo que o Vinícius falou. A gente precisa desse preparamento. E, cara, o que a gente tá vivendo hoje é isso. A gente tá vivendo um preparamento. Porque você vai ver, você vê hoje nas nossas igrejas, a maioria voltou como era antes? Não voltou como era antes. Eu lembro eu lembro assim, há mais ou menos uns 6 anos atrás, lá atrás, eu lembro mais ou menos, que a igreja, a forma de se ministrar era diferente. A forma de o povo se comportar é diferente. Antigamente você via, de um lado, uma igreja muito legalista, uma igreja muito rígida, uma igreja muito uma igreja ditadora. Antigamente você ouvia, e eu falo isso em todos os ministérios, né? Assembleia, presbiteriana, adventista, enfim, todas, batista, pentecostais. Antigamente, cara, era uma igreja mais legalista até demais, uma igreja que segurava mesmo, né? E aí você percebe que conforme o tempo foi se passando, né? As coisas foram mudando, né? As coisas foram mudando e aquela igreja que era bem legalista, bem ditadora, né? Agora ela passa a ser uma igreja mais pacífica, uma igreja mais tranquila, uma igreja mais, vamos dizer assim, deterida da graça. Antigamente você via que o povo, você obedecia uma regra e não sabia nem o porquê. A igreja era tão legalista porque antigamente você via que as pessoas
né? Pregavam, você não pode usar uma bermuda, você não pode ir numa praia, você não pode jogar um futebol, você não pode ver TV, você não pode isso. Antigamente era tão, né, aquela coisa. E o camarada, o temor era tão grande que ele obedecia, mas nem sabia se estava na Bíblia, se não estava, se tinha escrito, se não tinha. Simplesmente obedecia, né? E a gente percebe que houve uma mudança. Vamos dizer que a roda gigante girou, né? E hoje a gente vê que a igreja, né, deterida da lei para a graça, agora parece que aquilo que era legalista demais agora é normal. Não tem problema, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, por quê? Por causa da graça. E a gente tem que tomar cuidado, porque o grande problema está aí. Não é aquela questão de ser legalista demais, é aquela questão de ser pacífica demais. Não. É a questão que a gente acaba esquecendo do verdadeiro valor de uma igreja no meio do caminho. A importância, né, de ser igreja, de ser um cristão, hoje é importante. E as nossas congregações, a nossa igreja está vivendo isso. E eu acho interessante aqui a gente ressaltar que igreja, porque às vezes a gente fala assim, eu já vi muito isso, e o senhor falou algo que me chamou a atenção. As pessoas vão falar, eu sou igreja. Não, vamos lá. Você não é igreja. Você é um membro do corpo que é a igreja. Agora, as pessoas falam, desculpa, antes da pandemia a gente via que as pessoas elas iam para a igreja domingo a domingo, tava lá. Às vezes aquele irmão domingueiro só ia nos domingos, né? Só ia nos domingos, mas você vê que depois as pessoas iam. Mas ainda iam. Hoje não, hoje a pessoa fica em casa, tá na live, eu vou ouvir pregação por aqui. Mas não vai na igreja, cara. Não vai na igreja. Não, aliás, não vai na congregação. Não vai buscar a Deus no templo nem nada. Sabe? Aí ela fica naquela coisa. Mas eu sou a igreja. Me prova na Bíblia que você é igreja. A Bíblia fala que você é templo. Igreja é corpo. Igreja é o corpo. Ou seja, você é um membro do corpo. E eu ouvi um pequeno trecho de uma mensagem que o cara falou, que ele falou, me deixou impactado. Ele falou, cara, você sem um braço, você ainda é corpo. Você ainda é um corpo. Agora, o braço sem o corpo, o que ele é, cara? Você tá entendendo? Não é nada. Não tem nenhuma função. A não ser descartado. O corpo vai continuar vivendo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Só que as pessoas não entendem que é isso que nós estamos vivendo, que é essa dificuldade de hoje em dia, que é esse desafio que o pastor e o Vinícius falou, e o pessoal de casa talvez precisem entender que, cara, ser igreja hoje não é fácil. Porque ser igreja não é apenas você, unidade. Ser igreja é o grupo, é o corpo, é o todo, né? A gente precisa de viver isso. E a gente tá vivendo. Teve gente que esfriou a fé. Esse dia eu lancei uma enquete esse dia não, eu lancei uma enquete, foi acho que antes de ontem eu lancei uma enquete, um amigo meu comentou lá, ele falou assim, Mateus, eu tô desanimado por causa de crítica. Cara, crítica você vai ter o tempo todo. Certeza. Vocês estão aqui, vai ter gente que vai criticar, você vai pregar, vai ter gente que vai criticar. Crítica vai ter o tempo todo. Tem gente que vai criticar o teu corte de cabelo, tem gente que vai criticar a tua roupa, tem gente que vai criticar teu sapato. Ele nunca vai ficar feliz com aquilo que você tá usando. Ele não vai ficar feliz, ele vai te criticar mesmo, né? E a dificuldade de entender é que, cara, é aquilo que o senhor falou. A igreja, ela precisa ser mais do que um grupo. Ela precisa mostrar Cristo como Salvador. E a gente percebe que isso não é uma pessoa, e a gente vai já falar disso, que eu acho que foi eu estava estudando esse tema e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Dos pontos positivos e dos pontos negativos da igreja. E eu gostaria de ouvir o Vinícius, depois eu queria ouvir melhor, vamos intervir, né? Vamos ouvir o pastor agora, né? O Vinícius já falou. Vamos ouvir o pastor, aí depois a gente ouve o Vinícius. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho dos pontos positivos e negativos. O senhor consegue falar pra gente quais os pontos positivos e negativos
desse pós-pandemia aí da igreja hoje, na nossa sociedade? É algo que eu lembrei aqui também, algo que a igreja perdeu, né, após a pandemia foi o calor, aquele calor que tinha. Calor, Lembra que verdade. antigamente os povos juntavam, né, orava junto, cantava Aquela junto, união. Hoje em dia você vê que mesmo que a pandemia não é tão precária como era antes, hoje é um pro canto, outro pro outro. Verdade. Naquela época não podia nem pegar na mão do outro. Betinho inventava toquinho na mão. Não, tinha irmão que se você fizesse assim pra abraçar ele, ele já tava com álcool na mão, como se fosse uma pistola. Eu Né? lembro que a minha esposa até falou assim, agora eu não sei se eu pego na mão, se eu abraço ou não, eu corro. Porque ela mas não sabia. eu vi isso. Quando eu chegava pra irmã, tinha irmã que pegava na mão, tinha outras que fazia assim. Sim, Então, sim. gerava dúvida se eu dou a mão ou não, com a parte de Não. eu. Então, é algo que eu vejo que fez, tipo assim, como se distanciasse o irmão um do outro, Uhum. né? Aquela união que tinha, não tinha mais. Sim, Né? verdade. Então, isso foi o calor humano, que a própria Bíblia nos ensina, né? Que aonde tiver dois ou mais, estarei presente. Ó, comum, suave, que os irmãos vivem em Viva união. e união. Então, né, a igreja tem que estar unida, tem que estar junta. E após essa pandemia, teve muito disso, né? Sim, Distanciamento, verdade. teve muito distanciamento. Muito, pastor. Então, isso, né, foi um dos pontos negativos mesmo, né, que atrapalhou bastante a igreja, que foi o distanciamento. E depois veio o medo, né? Porque o medo fez com que as pessoas parassem de vir para a igreja. Ao mesmo tempo, o medo fez com que a pessoa quisesse aceitar Jesus, mas como nós disse aqui, uns quis aceitar Jesus, mas ficou em casa. É verdade. Não quis viver o evangelho, porque tem muito disso, né? Até eu sempre falo, né, na igreja, tem muitos que te dizem assim, eu tenho Deus, mas não tem a comunhão com Deus, né? Então, quando Jesus vir buscar, ele não vai subir, porque o verdadeiro cristão, ele tem que ter comunhão com Deus, tem que, né, ter a oração, tem que estar, né, junto, próximo, e às vezes a pessoa só acha que só de falar que tem Deus, já tá bom, não é assim. Não Sim. tem como eu falar que eu tenho uma esposa, eu sou casado com a minha esposa, mas não conheço nada dela, nem sei como ela é. É verdade. E às vezes Deus não é diferente. Você ter Deus, você tem que ter um relacionamento com Ele, Uau. né? Se você não tiver relacionamento com Ele, então você não conhece o Deus que você serve. Tremendo. Tem muitos que falam que tem Deus, não sabe nenhum milagre que aconteceu, Meu Deus, né? é forte. Então isso não tem como. Então a pandemia, né, o meu ponto de vista, foi esse calor humano, um tá próximo do outro, Sim. e também ao mesmo tempo medo de estar buscando a Deus na igreja, né? Uau. Se distanciou disso. E no ponto positivo, né, foi como, né, nosso irmão ele comentou também, que foi a parte que, como a palavra diz lá, né, a palavra não diz que na igreja tem o joio e o trigo, O joio e o trigo. então ali vai crescer de todo tipo, né? Como eu disse, vai ter cristão e vai ter o crente, né? Sim, sim. Né? Então, o bode e a ovelha. Então, no momento que veio a pandemia, ele pôde separar quem é quem, né? Pôde ver quem realmente estava com Cristo, quem realmente estava firmado na rocha, Uau. quem realmente, né, é cristão de verdade, quem realmente entendeu o propósito de Jesus, né? Porque muitos, né, às vezes é até triste isso, muitos, né, servem a Jesus, mas não sabem por que serve a Jesus. Uau, verdade. Não conhece, não sabe que ele, né, se entregou na cruz, não sabe o sacrifício dele, que ele fez. Ou pelo menos sabe só essa parte, né? O resto não conhece, né? Ouve só, né? Às vezes até eu falo que o ponto foco da palavra, né? O versículo central é aquele lá. É João 3,16. Uhum. Então, que ele ali tá mostrando o que Jesus fez por nós. Sim, sim. Né? Que ele morreu na cruz, né? Por amor a cada um de nós. E quem crê, né? Será vai ser salvo. batizado. Vai ser salvo. Então, o que acontece? Tem pessoas que não sabem esse versículo. Né? E quando eu vejo isso, se a pessoa não tem intimidade com Deus, no momento da luta é como a da rocha. É verdade. Vai vir um vento, a tempestade vai cair. Por quê? Se eu, né, eu conheço um Deus que as pessoas falam, no momento da luta, eu não vou ser igual o salmista, no Salmo, acho que 91 ou 23, né? Que às vezes dá acho que é o 26. Sim, sim. Né? Ele vai dizer que mesmo que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não vai ter mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Então ele teve a certeza. Uau. Então ele conhecia Deus. E eu e você não é diferente. Nós temos que ter a certeza. Ó, eu vou passar a prova, mas eu sei que Deus está comigo. Uau. Vou passar a luta, mas eu sei que Deus está comigo. Então eu tenho que ter essa certeza. E eu só tenho certeza se realmente eu acreditar em Deus. Tremendo. É como que se eu fosse andar num lugar ali, né, trazendo para os dias de Sim, hoje, sim. fosse andar num lugar ali, mas eu falo, não, mas aqui tem câmera vigilante.
Qualquer barulho que vai vir, as polícias vai aqui cuidar de mim. Então eu vou passar aqui e nada vai acontecer comigo. Uau. Porque eu tenho certeza que eu tô seguro. Sim. Com Deus é a mesma coisa. Uau, né? forte. Por mais que nós não estamos vendo, nós temos que ter seguro. Eu sei que Deus vai me proteger, então isso é ter fé. Mas muitas das vezes na igreja acontece isso que as pessoas não conhecem a Deus e quando vê a luta, o que que faz? Afasta. Afasta. Ah, o irmãozinho tá falando de mim, não vou pra igreja. Ah, o irmãozinho, tem muito disso, né? Tem muitos que, né, usa desculpa para ir na igreja por causa das pessoas. Mas esquece que quem salva é Jesus, né? Uau, forte. Então, isso que eu disse, né? O ponto, né, positivo e negativo, né, foi esse daí. Uau, legal, pastor. Forte que você falou, coisa linda de Deus. Vinícius, fala pra nós os pontos positivos e negativos que você tem visto aí, que né, você viu, que você percebeu aí. Bom, então, eu acho que nesse momento pós a pandemia, igual que nós estava comentando, Uhum. acho que foi igual que ele comentou, tava pensando agora nessa passagem, onde que Sim. Deus separou o joio do trigo. Porque você pode ver que ali Deus começou a passar peneira na igreja. E você, com certeza, você ministra por aí, você percebe. Quando isso aconteceu, muitos saiu da igreja. Muitos. Igual na minha igreja. Ia bastante membro. Ia bastante. Uhum. Lotava. Uau. Veio a pandemia, cadê os cristãos? Como eu falei, Sumiu. quem tava Será que firmado foi na rocha arrebatado e nós ficou, né? continua. Imagina? Misericórdia. Meu Deus. E nesse momento, eu acho que igual a passagem que li em Mateus agora e da firmado na rocha, acho que foi mais que agora o negativo. Quando, antes da pandemia, no meio da pandemia, Uhum. muitos falavam, vamos no monte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Depois passou a pandemia, cadê os mãos do monte? Não vai mais ninguém. Igual folha de paia, né? Não vai mais ninguém. É igual hoje, você não vê mais hoje em dia. Aí veio aquelas irmãzinhas do coque. É isso que eu te digo. Cadê aquelas irmãzinhas? Será que Deus parou de falar com a sua igreja? Uau. Ou a gente parou de conversar, parou de buscar a presença do Senhor? Sabe? Meu Deus, forte. Acho que é o momento de parar pra pensar. Se o problema tá em nós, tem muitos que culpam Deus por esse momento. Verdade. Ah, não aconteceu isso. Por que Deus não fala com a igreja? É que Deus parou de falar com a igreja ou você parou de buscar? Sabe? Uau. E sobre se você não vê mais hoje pessoas, quanto eu não vejo mais, pessoas sendo batizadas no meio da igreja. Antes era bem mais. Antes Tipo, era as muito- pessoas já tinham facilidade, né? Hoje, meu Deus. Você não vê um jovem hoje ser batizado. Verdade. Eu paro por cima e falo, nossa, o que será que tá acontecendo? Será que Deus parou de falar com a minha geração? Será que é Deus que... Será que nós somos culpados? Aí eu parei Uau. pra perceber e falei, não. A culpa nunca tá em Deus. A culpa tá em nós. Forte. Deus nunca vai deixar de falar com nós. É igual naquela passagem onde que Deus chama Samuel. Samuel. Uau, forte. Ali tava Eli e tava Samuel. O engraçado é que Samuel tava no quarto. Uhum. E o Senhor tava lá chamando ele. Forte. Samuel. E Samuel sai do quarto. E vai ter Eli. Ele tinha sido fracassado. Ele já não tinha mais moral com o templo pra falar ali, sabe? Uhum. E hoje, nos dias atuais também tem muito Eli dentro da igreja. É verdade. Tem muito Eli. Que o Senhor fala e não reconhece que Deus falou. Uhum. Você pode ver que hoje tem muitos ainda. Tem muito Samuel surgindo. Uau. Deus chama, às vezes nós não pode perceber agora. Deus pode chamar 1, 2, 3 vezes. Mas a gente vai perceber que é o Senhor. Quando o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, aí ele se lembra. Nossa. Talvez seja o Senhor. Aí ele chega no Samuel e fala, Samuel, quando ela vai te chamar de novo, eu falei, eis-me aqui, que teu servo ouve. O problema de Eli não era que ele esqueceu a voz. Tem muita gente hoje dentro da igreja que ouve a voz do Senhor, É mas verdade. acaba se esquecendo. O problema não é de quem nunca ouviu a voz do Senhor. O problema é de quem já ouviu e esqueceu da voz do Senhor. Uau. Eu tava fazendo um estudo sobre aí pra ministrar. Forte. Falei, é verdade, né? Tem muita gente que conhece a voz de Deus, mas não reconhece. Mas não reconhece. Foi como eu falei, o problema nunca tá em nós. Ou em Deus. O problema sempre tá em nós. Mas quando a gente tá focado mesmo na obra, focado naquilo que Deus tem. Como eu falei no começo, pode vir o que for. Pode vir o que for. O problema nunca vai ter em nós. Em Deus. Sempre vai ter em nós.
Uau, forte. E você falou algo muito interessante, Vinícius, que você pode ver, o propósito de Deus para nossa vida tem tudo a ver com o problema da nossa geração. Hum. Você já percebeu isso? Tem tudo a ver, cara. Você vê lá, eu gosto muito da passagem lá de Moisés, lá, quando ele vai resgatar o povo do Egito, né? Você percebe, Deus pegou, guardou Moisés, Deus livrou Moisés, porque Deus precisava de Moisés para um propósito de libertação lá. Então, tipo assim, a escravidão do povo do Egito foi necessário para que nascesse o libertador de Israel, que foi Moisés. Então, você vê, o nosso irmão Jonas lá dentro do barco, né, fugindo, né, tentando fugir da mensagem que Deus lhe entregou, que era para entregar para Nínive, foi necessário ele passar por tudo aquilo que ele passou, né, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Através de quê? Através da desobediência de Nínive, a gente percebe que Jonas, ele aprendeu a ter essa intimidade, que é aquilo que o Vinícius falou. A gente vai... Cara, eu tô aprendendo cada coisa linda aqui com vocês hoje, viu? E, assim, hoje eu acho que é basicamente isso, né? Uma coisa que eu percebi também, que depois desse pós-pandemia, as nossas igrejas elas estão mais desunidas, né? Por ser um corpo, a gente era para estar unido, né? Verdade. Essa mão aqui, ela não trabalha se não tiver o comando do cérebro, né? Tanto que se você for estudar o AVC, né, os traumas e as sequelas que ele deixa, tudo causada por causa de um comando não correspondido do cérebro. Então, assim, se a cabeça manda o comando e o corpo tá morto, o que acontece? Não tem como. Não vai nada. Entendeu? Então, assim, não adianta Cristo, que é aquilo que o Vinícius falou e falou muito bem na sua fala, que não adianta Cristo, Deus querer falar, sendo que o corpo já não ouve mais, já não atende mais. Então, a dificuldade, ou melhor, o problema, né, como ele falou, realmente não tá em Deus em não querer falar com a igreja. Está em nós, em não ouvir mais, ou pelo menos se já ouviu, esqueceu, né, Vinícius? Isso, cara, que você falou, nossa, sensacional. Isso é importante. E a gente percebe que isso são sintomas de uma igreja ativista. Isso são sintomas. Pastor, inclusive, né, a gente já falando aqui sobre a igreja ativista, eu queria saber um pouquinho, o senhor pode falar para nós qual que é a dificuldade, não vamos falar dificuldade, mas quando que nós devemos se preocupar com uma igreja ativista e o porquê disso? No momento, assim, nós devemos nos preocupar, né? O primeiro ponto que eu destaco, nós devemos nos preocupar para ela não influenciar, né, na nossa igreja. Influenciar na nossa igreja. Porque nós sabemos, né, que um ativista, ele pode mudar, fazer com que realmente o cristão que vive conforme é para viver que Deus nos ensina, acaba sendo influenciado por ela. Porque se você for ver, né, uma igreja ativista, ela está muito preocupada, né, vamos dizer, com atividade, muito preocupado em agradar o ego da sociedade. E acaba deixando de agradar a Cristo, que é o objetivo, foco principal. Se preocupa tanto ali, né, com os afazeres. Esquece. Então, muitas das vezes nós temos que nos preocupar conosco também, porque às vezes nós podemos até estar quase nos comportando, porque se você for ver uma pessoa ativista, às vezes ela está na tua igreja e você não percebe isso. Por quê? Porque eu estava ouvindo esses dias aí, né, um ministro falando que muitas das vezes tem pessoas que entram, né, até arrastando na igreja, né, canta, prega, né, tá tipo assim, tá no automático, vamos dizer assim. Sim, é um robô. Tá fazendo aquilo e o mais principal que tá ali para oferecer um culto ao Senhor, não tá fazendo. Então essa pessoa tá sendo ativista porque tá deixando de agradar ao Senhor. Então nós temos que, né, tipo, refletir e não perder o foco, né? Então, a maior preocupação nossa é essa, né? Não deixar que essas pessoas venham influenciar a nossa igreja. Porque se
eles já perderam o foco, que o foco deles é daquele jeito, eles pensam que aquilo lá é o correto, né? No momento ali que está vivendo daquela forma é o correto. Nós que temos nosso foco, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, é adorar, é buscar Ele, nós não podemos deixar isso, porque às vezes, se nós, muitas das vezes, querer agradar o povo, vamos dizer, eu vou dar um ponto de vista meu aqui. Sim, por Se favor. nós falar assim, ó, eu como sendo pastor, né? Assim, ó, na igreja, né, devido à pandemia, os membros diminuiu, tem poucas pessoas. O que nós devemos fazer aqui? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ó, né, tem um exemplo que eu estava conversando com um amigo meu. Vou fazer um sorteio aqui de um iPhone aqui, para ver se as pessoas vêm para a igreja. Então, eu tô me tornando um ativista, porque eu tô fazendo com que aquelas pessoas venham para a igreja, não por causa de Cristo, mas sim por causa das coisas. Então, nós que somos cristãos, nós que sabemos que o nosso foco é pregar a palavra de Deus, pregar a salvação, nós temos que procurar nos comportar, né, conforme a palavra nos ensina, né, procurar, né, cada culto, né, a gente oferecer o melhor ao Senhor, não nos tornar acomodado, não querer agradar as pessoas, mas sim agradar a Cristo. Porque se nós, como eu disse, entrar no modo automático, né, eu vou igual um trabalho, eu vou para o trabalho, faço meus afazeres e no final do mês eu tenho meu dinheiro. Então é tudo a mesma coisa. Agora na igreja não, na igreja a gente sabe que cada culto é diferente, porque cada culto Deus pode nos revelar diferente, Ele pode nos mostrar algo que a gente ainda não viveu, Uau. né? Não é porque no culto passado eu não recebi uma milagre, a minha bênção, que nesse culto eu não vou. Então eu vou fazer algo diferente. E Deus quer isso de nós, porque o nosso Deus, ele é ilimitado, não tem limite. Então, todos os dias ele tem algo para revelar. E uma igreja ativista, ela vive aquilo ali só para agradar. No automático né? mesmo. Basicamente, ela vive das atividades, né, curriculares do ministério, da congregação, e acaba esquecendo a essência do real objetivo, né? Muito forte. Porque outra coisa que a gente pode notar que a igreja, né, se torna uma igreja ativista, é porque a partir do momento que ela perdeu a essência, o primeiro amor, que é Cristo, você pode ter certeza que aí ela está perdendo, que ela já está se tornando uma igreja ativista. Né, como nós vemos o exemplo do jovem aqui, o pregador. Sim. Né, eu vejo que ele tem o primeiro amor nele porque ele tem desejo de ministrar, né, tem desejo de fazer a obra do Senhor, né? Então ele está sendo, né, fazendo aquilo que Deus quer. Mas se a gente vê muitos jovens hoje, perderam isso. Perderam. Muitos jovens hoje que era benção, pregava por todo lado, né, devido muitas coisas que aconteceram na vida, às vezes, né, as lutas, provas. Hoje você olha para a pessoa, não é a mesma pessoa. Hoje você vê lá, a pessoa não prega mais, às vezes não vai mais para a igreja. Acomodou com a vida que estava ali. Sim. Então, isso que nós não podemos perder. É uma Porque, né, preocupação. se nós perder o primeiro amor, você pode ter certeza que nós vamos nos tornar uma igreja ativista. Ativista, bom, é forte, é tremendo. Vinícius, fala um pouquinho pra gente sobre a igreja ativista. O que é ser uma igreja ativista e quando é que nós devemos nos preocupar, cara, com essa igreja ativista e o porquê que você acha que a gente deve se preocupar com uma igreja ativista? Bom, o ativismo religioso eu acho que tem que se preocupar muito. Porque Muito. como ele falou sobre o primeiro amor. O que significa o primeiro amor? É prazer em servir e prazer e prioridade em servir. Uau. É. Isso é essencial. Quando a igreja acaba perdendo o primeiro amor, você pode ver que não vai. E ativismo é quando eu me preocupo muito só com as pessoas que estão ali em cartaz ou que estão no culto, sabe? Uhum. Hoje você não vê. Muitas igrejas que eu já fui, frequentava, se preocupar só com as pessoas que estão ali. Sim. Cadê fulano? Você foi no culto? Ah, não foi. Vem no próximo culto. Não se preocupa de ir atrás, sabe? Eu sofri muito em grupos de jovens que eu já participei, sabe? Não se preocupar com o que pode estar acontecendo. Mas pode estar relacionado naquilo que tá acontecendo agora. Sabe? Você fala, tá tendo isso, cadê fulano? Ah, depois eu pergunto pra ele o porquê que ele não veio. Por que ele não tá fazendo. Isso tem prejudicado muito a igreja. Muitas igrejas têm acontecido isso. Eu acho que pra mim isso
pra mim, como pregador, Uhum. vejo em si, acho que é uma falha, sabe? Sim. Você tem que buscar ver o que tá acontecendo e ter zelo. Se você não tiver zelo naquilo que você tá fazendo, acho que acaba corrompendo, acho, muitas coisas dentro da igreja. Forte, forte, forte. Eu acho que é aquilo que você falou, cara. Ele falou, o pastor Nilson falou, e falou muito bem falado, que hoje a igreja ativista, principalmente o ativismo religioso, é uma das causas, assim, mais, consequentemente, vamos dizer assim, mais perigosas, principalmente após a apostasia da fé. Por quê? Porque as pessoas já estão com a fé fria. E aí se prega uma teologia da prosperidade aonde você só vai receber aquilo de Deus se você fizer isso. Né? Então, tipo assim, se eu fizer, Deus ele vai me abençoar. Se eu deixar de fazer, Deus ele não vai. Cara, você tem que entender uma coisa. Deus, primeiro de tudo, Deus ele é Deus, você fazendo ou não fazendo. Você indo ou não indo. Se o pastor Nilson parar de pregar a palavra hoje, Deus vai levantar uma criança. Deus vai levantar um jovem, Deus vai levantar uma senhora, mas ele vai usar quem ele quer. Deus ele continua sendo Deus. A maior preocupação hoje, principalmente de alguns aí, não vou generalizar, mas alguns, né, entre aspas, vamos colocar aqui umas vírgulas, porque tem pessoas, tem igrejas que são igrejas verdadeiras, tem igrejas que você percebe que tem o clamor, tem a chama, ainda tem a essência do evangelho de Deus, ainda tem a essência de igreja, né? Mas a gente percebe que tem outras igrejas aí que já estão mais preocupadas em encher o templo, encher a congregação, do que ir lá fora buscar pessoas que estão doentes, pessoas que estão maltratadas, machucadas, traumatizadas. Gente, olha para nossa sociedade. Olha a dificuldade, na verdade. Vinícius, o senhor sabe muito bem, as pessoas, os que estão aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, a nossa dificuldade hoje é muito grande. Muito grande. E o pastor falou algo muito interessante sobre o ativismo religioso, que cara, realmente as pessoas se acomodam. Você percebe que as pessoas estão acomodadas. E isso é perigoso, porque como é que eu posso dizer? A partir do momento que você passa a se acomodar, que você se acomoda com a situação, você fica otimista demais do ponto a que você... não vai mudar mesmo, vou permanecer desse jeito aqui. E não, você tem que procurar melhoria. Você tem que procurar... Não, se Deus não falou comigo, eu vou me preocupar. Por que ele não tá falando comigo? Porque, cara, a maior preocupação da igreja deve ser quando Deus parar de falar com ela. Parou de falar, você deve se preocupar. Se Deus parar de falar comigo, eu já fico louco. Não, de verdade. Esses dias eu tava em casa, eu tava fazendo umas orações, e no meu serviço eu sempre tenho o costume de orar 3 horas da madrugada. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, mas o que tá acontecendo? Você não tá falando comigo? O que tá acontecendo, Senhor? Lembrando que eu tô falando isso aqui de uma experiência pessoal. Eu não tô abrangendo a todas as pessoas, não tô querendo dizer que são todas, mas comigo aconteceu isso. Eu orando, buscando o Senhor, Deus não falava comigo. Aí eu falei, poxa, será que eu tô errado em alguma coisa? O que tá acontecendo, Senhor? Comecei a buscar a Deus pra ver o que tava acontecendo. E nada, eu falei, meu Deus, já fiquei preocupado. Aí você começa a se preocupar porque, gente, a pessoa que ela tem temor a Deus, eu acho que ela não... Ela tem temor, ela vai buscar ali ser transformada, vai buscar uma transformação de mente, fala, poxa, eu preciso mudar, eu preciso ver o que tá precisando mudar para Deus falar comigo, eu preciso. É a essência. E as nossas igrejas, elas estão passando por isso. E assim, pra gente, eu gostaria muito de ouvir, muito aqui, o pastor Nilson falando um pouquinho pra gente. Pastor, como que, vamos dizer assim, como que eu posso identificar um obreiro do Senhor está fazendo a obra de Deus na sua igreja? Como que ele identifica se é um ativismo, que ele é um ativista religioso ou não? Então, como eu disse aqui, né, no ponto, a partir do momento assim que você observa que o foco dele, né? Mas em obras. Em obras? Isso, em obras. Então,
a partir do momento que ele estiver fazendo a obra, assim, não tiver de acordo, né? Vamos supor, igual o irmão que citou. Nos dê um exemplo, por favor. Vamos supor assim, vamos dar um exemplo de um obreiro que está trabalhando na igreja lá, fazendo. Sim. Vamos supor, eu dei para ele uma função lá. Uhum. Vamos supor, dirigir um culto de quinta-feira, um exemplo. Uma campanha. E ali, a partir do momento que o foco dele, assim, se ele estiver fazendo ali a obra, né, e o foco dele for não está sendo agradar a Deus, está sendo agradar as pessoas, aí eu tô vendo que ele está partindo para outro lado. Ou trazendo outro exemplo, Sim. ele sendo obreiro. A partir do momento que eu vejo o andamento dele, vamos supor, o jeito dele servir, aquela pessoa que não busca mais, aquela pessoa que faz por fazer, vamos dizer assim, Uau, forte. que, né, vem para a igreja por vir, por obrigação para agradar o pastor. Não vou faltar porque eu estou agradando o pastor. Eu estou ali. Eu observar o comportamento daquela pessoa, né? Eu vendo o comportamento dela, ela tá meio reservada nessas partes. Tá, vamos supor, não tem mais aquele fervor, aquele Sim. temor. Porque quando a pessoa perde o temor, você pode ter certeza, né, que tudo que ela faz é normal, vamos dizer assim. Deus está em segundo plano. Realizações pessoais tem a ver com ativismo religioso? A certo ponto, sim. Explica pra assim, nós por quê. Vamos dizer assim, se a pessoa começa a querer buscar, não sei se é o ponto que você está querendo Não, falar. sim. Se a pessoa, muitas das vezes, né, já aconteceu isso, a pessoa dá mais preferência às coisas, vamos dizer, do mundo do que às coisas de Deus. Terrenas. Né? Coisas terrenas do que as coisas de Deus. E às vezes, né, deixa Deus para segundo plano, esquece lá que está escrito É em uma Mateus, preocupação. né? Eu vejo como preocupação. Uma preocupação. Porque Mateus 6,33 nos ensina o quê? Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E ele mesmo está dizendo que todas as coisas, tem mais coisa, vai se acrescentar. Então quer dizer o quê? Deus está dizendo, a partir do momento que eu coloco ele em primeira coisa, Em primeiro lugar. as outras coisas Deus vai acrescentar. Uau. Mas às vezes, né, é até um ponto que eu, sabe, tipo, às vezes me confronta, Sim. que às vezes a pessoa dá mais preferência, vamos dizer, a trabalho, não que a gente não deve trabalhar, tem que trabalhar. Se trabalhar não Né? come, né? Mas às vezes tem pessoas, não que Sim. aconteceu isso, mas vou dar um exemplo, assim, Sim. a pessoa fala, não, eu tenho que fazer hora extra porque eu preciso pagar minhas contas. Então, o horário do culto que era para estar, se trabalha no horário normal, Você estaria lá no culto. estaria no culto. Agora não, trabalha mais para ganhar mais dinheiro. E aí eu vejo que a pessoa não está vivendo o que a palavra está E dizendo. às vezes as pessoas têm outros dias para fazer hora Então, extra, né? tem outro dia. O que não sejam dias de culto Né, também. no centro do culto. E outra coisa que eu vejo, né, não vai enquadrar talvez no ativismo, Uhum. mas nesse ponto de deixar Deus para segundo plano. Às vezes a pessoa chega do trabalho, vamos dizer, o culto é 7h30. A pessoa chega, vamos dizer, 7 horas. Só tem meia horinha para tomar banho e ir, mas a pessoa fala, não vou porque eu tô cansado. Né? Então tá deixando Deus para segundo plano. Mas no caso, quando acontece com o pastor, ele não pode faltar. Forte. Já aconteceu comigo que eu cheguei em casa faltando 5 minutos pro culto, só tomei banho e subi. Cheguei em 5 minutos atrasado. Por quê? Sim. Porque meu compromisso é Deus. É né? Deus. Entendeu? Eu sei que depois que eu sair do culto eu posso descansar. Então eu vejo isso, né? Se a pessoa começar a procurar agradar mais ao ego, né? Igual você foi disso aí, mais ele tá tornando um Um ativista. ativista religioso. Né? Porque tá esquecendo Tudo qual que ele faz é E para benefício propósito, é para benefício dele. Nunca. E é forte você falou, porque você quer ver Deus responder uma oração ligeiro? Passa a pedir, não para você. Não. Pede para benefício do irmão que tá do lado. Cara, Deus ele vai, ó. Verdade. Assim. Ana é base disso, gente. Ana vai fazer o quê? Uma oração lá para o Senhor. Seguinte, me dá um filho. Só que não é pra mim. A Bíblia diz claro que ela fala o quê? Ele é pro Senhor. É do Senhor. Se o Senhor me deu ele, for amamentar, depois que eu amamentar, eu vou trazer ele pra tua casa pra viver pra ti. Cara, Deus ele ama isso. Porque Deus ele faz. A partir do momento que a gente faz isso, e o Senhor falou, distinguir bem um ativista religioso, porque é isso. A partir do momento que a pessoa ela vive ou faz aquilo pra Deus, pra benefício próprio. Porque tem gente, se Deus não respondeu ele para de buscar. Né? Para ir pra igreja. Se Deus não falar com o Vinícius, a Vinícius tá ali, Senhor, quero uma palavra, me dá uma palavra, quero me dar uma palavra, me dá uma palavra. Aí Deus não fala com o Vinícius. Aí o Vinícius, esse negócio de igreja não é pra mim, não. Né? Perdão, desculpa te usar como referência. Eu sei que jamais você vai ter uma ação assim, mas você percebe que tem pessoas
que é dessa forma, sabe? É assim. Vinícius, fala pra gente aí um pouquinho sobre ativismo religioso e como identificar isso, cara. Cara, acho que, bom, uma igreja ativista, quando, igual ele falou de trabalho, Uhum. foca muito em si. Na obra do Senhor Tá lá e... não tem mais aquela vontade, sabe? Infelizmente, eu acho que, muitas das vezes, eu acho que líderes, boa. ele acaba assumindo tudo pra si, sabe? E Uau. quando tem outros que ficam em banco, fica no banco só olhando, sabe? Isso é tarefa demais. Essa tarefa é demais. Praticamente ele quer viver em prol da igreja. É. Tudo é... Não, eu sou líder, eu faço, eu posso. entendi. Sabe? E esquece que tem outros ali sentados. Sabe? Que pode muitas das vezes tomar isso. Nossa, é forte, hein? Porque, igual que você falou, que Jesus chamou nós de corpo. Igual que você deu exemplos. Sem o braço, sem a mão, na verdade. Sim, A mão se torna apenas uma mão. a mão. Se a gente estiver ligado com o corpo e tudo em si, vários. Como posso dar exemplo aqui? Várias funções. Vai ter várias funções, sabe? Mas agora, quando você tiver só um corpo trabalhando, você vai estar cansado, vai estar fatigado. Muitas das vezes o corpo morre. Não vai ter mais aquela vontade, sabe? Se focar muito em si, esquecer da obra. Igual que ele falou do buscar primeiro o reino do céu, sabe? As demais coisas serão acrescentadas. Acho que pra mim fala muito sobre isso. E é isso que você falou, cara. A igreja, às vezes, passa por isso, né? É aquilo que você falou. Cansa, sobrecarrega, né? O líder, ou sobrecarrega o pastor. É porque tem gente que pensa assim, ele é o pastor. Então tem que estar tudo nas costas do pastor. Dessa Só forma. que, cara, o pastor tem uma vida, tem a família, tem... Ele precisa viver isso também. Até porque a Bíblia fala que a gente tem que cuidar da onde? Primeiro de casa. Como que você vai cuidar de uma igreja sendo que você não cuida da sua casa? Né? Como que você quer pastorear uma igreja se você não tem que pastorear a sua casa? Né? Então, isso que você falou, cara, é de suma importância, né? Só dando uma enfatizada na sua fala, e a gente tá vivendo isso, as pessoas, elas acabam esquecendo que tem outras pessoas que também podem ser utilizadas ali para obra, para benefício do reino, né? E às vezes realmente, igual você falou, a pessoa às vezes fica tão sobrecarregada que vai cansando. Chega a um ponto de ela não querer mais fazer. Fala, não, poxa, só eu faço, só... Cadê? Fulano tá aqui, por que não faz, né? É uma preocupação. Gente, pra gente encerrar aqui, eu vou ouvir o pastor Nilson, depois eu ouço o Vinícius, tá? Pra gente encerrar, né, nosso podcast com o tema Desafios do século... Desafios da igreja do século XXI. Pastor Nilson, como que o senhor, assim, na sua opinião, Jesus, eu vou até que pegar uma colinha aqui. Na sua opinião, no seu pensamento, na sua perspectiva, na sua ideologia, qual o desejo de Jesus para sua igreja? Olhando para a Bíblia. Qual o desejo principal? De Jesus. Pecado, ter, né, usado os discípulos, tendo, né, como aconteceu na passagem lá em Lucas 5, né, que Pedro estava pescando, estava frustrado, Jesus chega lá, entra no barco, prega ali para a multidão, vai lá, libera uma palavra lá para Pedro, Pedro joga a rede, Jesus estava no barco, Pedro pega uma grande quantidade de peixe, o milagre foi tão grande que Pedro não quis saber do peixe, mas quis saber de Jesus. Então, mas no dia que Jesus ia buscar, né, ninguém subir. Então, eu acredito que quando Jesus olha para nós, o que ele quer é isso. Ver que realmente nós entendemos o propósito dele, que nós realmente estamos sendo imitadores, como o Paulo diz. Sejam imitadores de Cristo, como eu também sou. Então, Jesus olha para cá e fala assim, ali, ó, meu filho ali, ó, tá, aprendeu. Ele tá sendo luz, né, vamos dizer assim. É isso que eu quero, tá se alegrando, né, olhando para nós. Mas nós sabemos que nem todos é assim, né? É verdade. Muitas das vezes, até eu tinha comentado algo, né, sobre isso, quando Jesus, né, olha para nós, o que ele tá vendo, né? Que eu até ouvi isso, né, já que eu entrei nessa parte, eu vou falar aqui, que muitas das vezes, né, nós não sabemos orar, né?
E às vezes, quando nós oramos, né, Jesus já sabe como a forma que nós vamos orar. Sim, verdade. Porque daí eu até comentei com a minha esposa, né, comentei com um colega meu, que se a gente observar, vamos supor assim, se eu ligo para você, falo assim, ô Matheus, né, eu preciso de R$ 100, você me empresta? Você vai e me empresta. Passa um dia ou 2 dias, eu ligo de novo e falo assim, ô Matheus, já te paguei mesmo, me empresta uns 150 aí? Você vai e me empresta. Chega o terceiro dia, eu falo, nossa, Matheus, já te devolvi, mas eu tô precisando de R$ 50, me empresta aí? Você vai e me empresta. Daí passa um dia, 2, 3 dias, ou uma semana, eu ligo para você, vamos dizer assim, que você não conseguiu atender. Você já olha meu número, qual a primeira impressão que você vai ter ali? Ele quer dinheiro de novo emprestado. Agora imagine a pessoa, nós que oramos a Deus. Como Deus está observando nós? Uau. Será que ele vai orar, Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia? Ou será, Senhor, me ajuda? Forte. Senhor, me faz. Será que nós estamos sendo o cobrador, nem para Deus pedindo, só pedindo? Uau. Então, muitas vezes nós oramos errado, né? Uhum. Então, temos que, né, saber orar. E outra coisa também, falando de oração, que às vezes nós só quer falar, falar, falar e não quer ouvir, como foi Uau. falado aqui. Eu aprendi isso durante a caminhada, que nós temos que orar, Senhor, agradecer a Deus, pedir o que Deus tem poder para tudo, Uhum. mas nós temos que ter o nosso momento em silêncio, nem que seja um Sim. minutinho, para Deus, fala comigo. Mas muitas das vezes nós estamos tão sobrecarregados, só pedindo, 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 amém, vai pro seu cantinho e acabou. Cadê Deus? Não vai ouvir Deus falar primeiro, não? É. Então, esse é um grande erro, né? Então, como eu disse, eu vejo que o objetivo, né, assim, Deus olha para nós e vê, ele quer ver se realmente nós estamos levando a sério a palavra dele, tá? Trazendo aquilo que ele ensinou, que é a salvação, pregar a palavra do Senhor para que pessoas venham a ser salvas. Uau, forte, pastor. Coisa linda. Vinícius, pra gente encerrar, agora a gente encerra com você. Você falou pouco. Você falou pouco. Eu quero ouvir você falar. Fala pra gente, Vinícius. Qual que é o desejo, o principal objetivo de Jesus? Imagina que Jesus tá olhando pra igreja lá e fala assim: eu quero que a minha igreja seja assim, assim, assim. Fala pra nós. Bom, Jesus, quando ele escolheu seus discípulos, deram um nome para ele. Para que o discípulo venha, como posso falar, alcançar frutos para essa videira, sabe? E ele teve um maior investimento. Por mim, por você, por cada um de nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, sabe? Para mim, acho que daí foi um maior sacrifício, maior investimento que o Senhor teve. Sim. E de modo ele não abriu mão de nada, sabe? Ele não abriu mão de mim por você, de nada. Só que ninguém planta uma videira esperando cair sombra. Uau. Ninguém planta algo esperando só apenas flor. Ou apenas planta. Vai querer frutos dela. Sim. Assim é o Senhor quando decidiu cada discípulo, cada um de Uau. nós. Quando a gente consegue uma alma pro Senhor, igual que aconteceu aí, o Senhor Uhum. leu através da Bíblia, da live, foi quando eu e você, cada um de nós que ministra a palavra, o pastor também, alcança uma alma pro Senhor. É algo extraordinário que acontece. É aquilo que mais quer, é alma pra ele. Quando a gente consegue algo, você pode ver, na Bíblia não fala que quando o cadeirante andou, não teve festa no céu. Quando o mudo voltou lá, não teve festa no céu. Uau, forte. Mas quando uma alma se arrepende Uhum. e se entrega verdadeiramente ao Senhor, acontece festa no céu. Uau. Pra mim, eu acho que é isso, sabe? A gente tá plantando algo e a gente vai colher. Creio que colher pra nós que ministra, tá na obra do Senhor, acho que é esperando aquele grande dia, sabe? Colher tudo aquilo que a gente plantou aqui na obra do Senhor. Acho que pra mim é isso. Legal, cara. Lindo, maravilhoso ouvir vocês aqui. E vocês falando aí, eu lembrei de uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, não, a parábola do bom samaritano. Vocês lembram do bom samaritano? E, cara, que, assim, aquilo lá é muito lindo, porque a gente percebe que a igreja, ela precisa agir como aquele homem agiu, como o bom samaritano agiu. As nossas igrejas, elas precisam agir assim. O camarada ficou ferido no meio do caminho, e a gente vê que o sacerdote passou, o levita passou,
né? Vamos lá, o pastor passou, o pregador passou, né? O cantor passou, todo mundo passou. Ninguém parou para observar o ferido no meio da estrada. Ah, não, vou me atrasar pro culto. Ah, não, vou me atrasar pra pregação. Ah, eu tenho que estudar o melisma pra cantar. Eu tenho que estudar a mensagem. Mas ninguém se preocupou com o ferido que tava lá no chão. Aí, o bom samaritano, talvez aquela pessoa que ninguém dá nada, aquela pessoa que ninguém vê, né? Parou, falou: Senhor, vai lá se hospedar, eu vou te ajudar e vou pagar tudo que você precisar. Então, eu acho que as nossas ações, elas como igreja, precisam ser assim. E, gente, eu acredito, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com vocês aqui. E, Vinícius, cara, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado por ter disponibilizado esse momento, essa oportunidade aqui com a gente. Pastor Nilson, muito obrigado por disponibilizar, por nos dar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que é corrido, eu sei que o tempo de vocês é corrido, é escasso, né? Tem um ditado que diz aí que dinheiro tempo é dinheiro, né? Mas no nosso caso, cara, além de ser nosso tempo ser muito, mas muito corrido, a gente tem as nossas obrigações fora, a gente tem alguns afazeres. E só de vocês estarem aqui, trazendo esse momento, esse minuto, levando ao nosso telespectador, nossos ouvintes, eu acredito que acredito que nós vamos sair daqui completamente diferente, vamos mudar as ações, outras pessoas vão colocar mais em prática tudo aquilo que foi dito aqui, porque a gente aprende, a gente coloca em ação. Nossa, aprendi muito. Então, desde já, obrigado. Eu queria aqui também agradecer nossos ouvintes que estão ligadinhos aí com a gente. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Veio aqui para mim aqui, a mensagem. A Isabelle Rodrigues, ela falou assim, sinto falta de quando íamos em um culto e todos estavam na mesma comunhão, todos em um único propósito, onde quando alguém estava possesso, o mal ia embora. Hoje em dia o inimigo louva com a gente e tudo mais. Isso aí é forte. A Isabela, ela falou bem falado na sua fala. Núbia Lima, um forte abraço, pastora Núbia, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida, Mateus, seu programa, muito abençoado, tenho aprendido muito, que Deus abençoe pastor Nilson e Vinícius, Deus abençoe. O Ivan colocou aqui, Ivan Moreira, o grande problema dos crentes nos dias de hoje é que muitas das vezes não entendemos que a igreja está para preparar-nos para morar no céu e não bênção terrena. Por isso, muitos não permanecem em Cristo, né? Tá aqui também, deixa eu ver aqui, o José Alessio falou grande amigo meu, Walter, né? Pai do Vinícius, Alessio Sucesso, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Valéria Ribeiro da Silva colocou assim, exatamente isso, Vinícius, precisamos cuidar do corpo de Cristo e todos serem usados em prol da obra de Cristo. Gente, muito obrigado de verdade, vocês que comentaram, vocês que estiveram aqui ligadinho com a gente, muito obrigado, que Deus abençoe. Antes de a gente encerrar, eu vou deixar os meninos fazer aqui os agradecimentos deles, também mandar um abraço para alguém se quiser. Fique à vontade, pastor Nilson. Então, primeiramente, né, agradeço a Deus por essa oportunidade, como eu disse, né, foi algo novo para mim, né, foi algo surpreendente. No momento eu temi em vir, né, mas minha esposa falou, não, vai, tem que ir, né. Então, graças a Deus, para mim foi algo bom, né, eu gostei de estar aqui participando, né, conhecer nosso irmão aqui. Então, eu percebi que no começo você estava mais tenso, mas depois, né, ficou mais tranquilo. Depois que a gente já conhecia, já estava aqui já faz tempo. Sim. E eu quero, né, agradecer você também. Amém. Obrigado, né, por ter nos convidado. Né, para mim foi uma alegria, foi um momento bom. Quero agradecer também cada um, né, que nos acompanha aí, né. Nós somos simples, né, mas a palavra de Deus, ela tem poder, ela usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, né, e nós sabemos disso. Quero também agradecer minha esposa, que sempre está me acompanhando, né, não sei se o povo lá da igreja IPEG está aí, mas... Pode ser o povo mas aqui. Eu creio que vai assistir depois, Sim. Né? Deus abençoe, né, os irmãos lá da IPEG, cada irmão aí que está aí conosco, aí, Deus abençoe todos, né, pastor Leandro, se não está aí, ele vai assistir, eu sei. Né? E o povo da Caçoca, eu vou estar compartilhando o link para todos lá que são meus amigos lá, eu creio que vai assistir. Amém? Esse que eu quero agradecer. Deus abençoe, pastor Vinícius.
Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade. Igual a gente tava conversando lá, fiquei tenso. Eu tava falando com ele falou assim, Mateus, eu já tô estudando aqui, e olha, e tal. Eu falei, rapaz, fica tranquilo, você vai chegar lá, vai, ixi! Não, mas pra mim foi benção, pra mim foi muito gratificante estar aqui. Foi o primeiro. Primeiro de muitos, né? Primeiro de creio. muitos, se Deus quiser. Creio que, se Deus permitir, nós vai estar juntos novamente. Sim. Gostaria de agradecer quem assistiu. Quem assistiu, eu mandei mensagem, falei, vou participar do podcast ali e tal. Falei, não, manda o link que eu vou assistir. Posso falar uma palavra pra quem tá começando agora? Sim. Gostaria de deixar uma palavra, não queira entender o processo. Não queira entender o processo. Primeiramente, suporte o processo para viver a promessa. Porque quando a gente começa a entender o processo, a gente vai querer saber o propósito. Uau. Quando a gente está vivendo um processo, não queira pular etapas do processo. Se a gente não queira pular a etapa do processo, a gente vai estar, como posso falar, ligado naquilo que Deus tem para nós. Uau. Não queira questionar o processo, apenas viva o processo, para a gente estar juntamente com Deus na glória. Oh, Amém. Maravilha. Cara, muito obrigado. Deus abençoe. Você esqueceu de agradecer seu pai, né? Que trouxe Agradecer você. meu pai também que veio comigo. Minha mãe Tá ficou vendo, em casa. irmão Walter? Não, eu esqueci. Não era nem pra ele estar aqui, sabia? Era. Ele ia pra São Paulo, aconteceu. Os imprevistos. Né? Um amigo nosso veio a falecer. Nossa, que coisa, né? E ele falou, não, eu vou ir, amanhã ele vai com nós. Ah, tá vendo que benção, né? Deus prepara. Mandando um abraço pro Kaique, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus venha confortar sua família, confortar seus amigos. É Deus isso. abençoe. Gente, que Deus abençoe. Obrigado, Pastor Nilson. Obrigado, Vinícius, Walter, irmão Walter, irmã Thalita. Que Deus abençoe a todos os ouvintes do programa do Mais Conectado. Gente, é aqui, ó, ligadinho com vocês, mais conectado com vocês e com a palavra de Deus. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curte, compartilhe e manda pra todo mundo da sua família. Um forte abraço, um beijo pra minha família que tá também ligadinho com a gente. E em nome do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando. Uma ótima tarde, um ótimo domingo. Forte abraço e até o nosso próximo programa. Deus abençoe.